podcast a gente demorou muito tempo para chegar num nome. E o nome que chegou, a gente foi desenvolvendo, eu, Paulo e a Jéssica, e a gente chegou nesse nome chamado Pode Contar, porque, como me perguntaram outro dia, como é que a gente chegou nesse nome? A gente chegou nesse nome porque a gente pensou o seguinte, cara, todo mundo tem uma grande história para contar, independente de se você é famoso, se você não é famoso, se você é... Enfim, todo mundo tem uma grande história e eu gosto de ouvir grandes histórias. Já sentou aqui de deputado a policial, sentou jogador de futebol, empresário, artista, DJ, fotógrafo, né? Um monte de gente já veio aqui. E tá vindo você aqui agora pra gente conversar sobre assuntos que você falou assim, tá, o que você vai me perguntar? Aí eu botei uma coisa no Instagram, sendo que a gente combinou de falar de outra coisa. Só que pra mim, pra um leigo e pra muita gente que tá assistindo agora, eu tô ceguinho sem a parada acender, mas beleza. Pra gente entender o seguinte, eu botei no Instagram que seria o quê? Uma conversa com... Cartomante. E a gente ia falar sobre o quê? Umbanda. Pra mim é a mesma coisa, tá entendendo o que eu tô falando? Então, que bom que você tá aqui pra explicar a diferença. Mas me fala, qual é a diferença, então, de cartomante pra umbandista, pra tudo? E antes de você me explicar tudo isso, como é que você vem parar aqui? Como que eu vim parar aqui? Eu sei que foi de Uber, não precisa fazer uma piada idiota. Mas eu te convidei, você pensou 10 vezes, como é que foi? Não, na hora. Eu pensei em mim. É isso aí? Tá segura do que você veio fazer aqui? Eu tô, porque é um assunto que eu adoro falar. Então pode falar, pode contar. Qual a diferença, cara? Então, não é diferença. É porque as pessoas acham que, por exemplo, tarô, baralho cigano, essas coisas têm ligação com religião. E não é. Para você jogar um baralho ou um tarô, você precisa estudar a sua intuição e aquelas cartas. Ponto. Você não precisa estar ligado em religião nenhuma para você conseguir fazer isso. A religião é uma coisa, jogo de baralho, jogo de tarô é totalmente ao contrário. Pode ter uma ajuda espiritualmente dizendo? Pode. Mas não é uma coisa obrigatória. Entendeu? Você não precisa estar na religião ou ser da religião para você fazer isso. Diferente de um jogo de búzios, por exemplo. Para você jogar um búzios, você tem que ter o seu cargo dentro de uma religião, você tem que passar por vários preceitos, por várias coisas, para depois você ter aquele estudo direcionado ali para búzios. Não é qualquer pessoa que pode jogar. Diferente do baralho e do tarô. Então, uma das perguntas que eu anotei aqui, é a primeira vez que eu tô fazendo podcast que eu anotei pergunta para fazer para alguém, né, Paulo? Eu nunca anotei. Sim, nunca anotou, não. Nunca anotei. Sempre foi assim, deixa sair e vambora. Então, para jogar esse tipo de carta, não sei se a palavra certa, a frase é essa, mas você tem um estudo para fazer? Como é que você chega nisso? Como é que você, Érica, chegou nisso? Então, Érica, foi um caminho que eu não indico para ninguém. Que foi muito louco, foi muito assim. Eu dormi, acordei e falei, eu quero aprender a jogar. Eu poderia ter me direcionado a pessoas, a livros, a indicações, mas eu mesma comprei o baralho e eu fiz um estudo diretamente com o baralho que eu comprei, que era um pouco meio autoexplicativo. Autodidata o negócio. Mas, assim, por exemplo, uma carta tem lado positivo e lado negativo. E aí é um estudo bem amplo, né, para cada carta. O que eu comprei era uma coisa bem básicozinho para depois eu talvez procurar um livro, um curso, alguma coisa. Mas a minha intuição, que é gritante, já me ajudou bastante em olhar uma carta e já conseguir ler o lado negativo e o lado positivo, as combinações das cartas. Então, assim, foi muito eu sozinha, da noite pro dia, e tudo muito rápido. Parecia que já era uma coisa que eu realmente já vinha me preparado sem saber que eu estava me preparando para aquilo. É como se você tivesse, então, usado, vamos botar assim, um dom, uma curiosidade, e você quis botar para fora e... Sim. Foi o que você fez, foi do dia para a noite. Exatamente. E quanto tempo tem isso? Eu comecei a jogar... Foi ano passado que eu comecei a jogar. Assim, sério mesmo... que eu digo de atender pessoas de fora, foi a partir de novembro. Antes era só pessoas, assim, família, amigos próximos, porque, assim, acaba sendo uma troca, né? Quanto mais gente eu ajudar, vai também estar me ajudando a, por exemplo, a ter novas combinações de cartas, novas perguntas que fazem para mim, novas leituras. Então, assim, era sempre uma troca dessa forma. Mas depois eu comecei a ver que, por exemplo, tinha indicação. Ah, fulano de tal tá precisando jogar, vou indicar a Érica.
Aí vinha alguém até mim, poxa, fulano de tal me indicou você, quero abrir um jogo. Aí eu conversei com a minha mãe, falei, mãe, o que você acha? Ela falou assim, se for uma coisa que você tá firme, porque é um jogo muito psicológico, né? Então, assim, você tem que ter muita cautela, tem que ter muita certeza do que você vai falar, porque, por exemplo, você vem falar aqui comigo sobre um trabalho. Ah, Érica, eu quero ver sobre minha vida financeira. Aí Puta, isso aí tu deve ouvir. Mas isso aí deve ouvir mais do que... Puta que pariu. Mas eu ouço mais sobre relacionamento. Sério? Sério. Muito sobre relacionamento. Então, assim, é um jogo que eu posso travar a sua vida. Não tô falando... Galera, acabou. Tamo junto. Valeu. Fica pra próxima. Não precisa, não. Pode ser a do Paulo. A minha tá tranquila, a minha tá uma boa. A minha vida amorosa tá uma maravilha. Não precisa mexer com ela, não. Se piorar, estraga, filho. Não deixa, não precisa travar nada, não. Tá ruim do jeito que tá bom. Não, mas não é dessa forma. Travar que eu digo não é da Explica aí. Não é da vida espiritual. Travar que eu digo porque, como eu falei, é uma coisa que mexe muito com o psicológico, entendeu? Então, assim, travar sua vida que você pode focar naquela resposta que eu te dei. A tua resposta pra pessoa pode fazer ela encasquetar com aquilo ali e ficar travada ali. Isso, exatamente, entendeu? Por isso que eu sempre falo, quando você joga pra uma pessoa, eu, Érica, eu explico que é um conselho. Você segue se você quiser. Todos nós temos o livre-arbítrio. Não é porque ali falou... O exemplo que eu ia falar do trabalho. Você tá investindo em algo. Aí aparece aqui que o melhor... não é você levar isso para frente, porque você pode chegar a ter um prejuízo financeiro, você pode ter estresse, tudo mais. Eu vou te passar isso. Só que aí vai de você seguir um caminho, continuar e depois na frente acontecer isso. Ou então, opa, se eu joguei e viu que eu posso ter um prejuízo financeiro, não vou investir nisso. Vou investir em outra coisa. Ponto. Você não vai ter o seu prejuízo financeiro naquilo dali. Agora, se você quiser continuar, poxa, eu joguei e não deu certo. Não, no jogo falou que você poderia ter um prejuízo financeiro. Entendeu? Então, você segue o que você quiser, mas você vai ter um conselho ali que eu digo que é um conselho maior, do alto, vamos dizer assim. Então, vamos lá. Você recebe muitas perguntas, então, sobre mais relacionamento. Teve alguém aqui que falou também negócio de relacionamento. Quem foi? A minha retardadice não deixa eu lembrar quem era, mas alguém veio falar que era coisa de... Ah, não, o hacker. A gente entrevistou um hacker aqui que ele falou que a maioria das perguntas pra ele é como é que descobre a senha do Instagram, WhatsApp, do namorado, né? Do namorado, na namorada. E vou te falar uma parada. Ele fala isso e ele vira e fala assim, no final das contas, você é corno. Ele fala que 90% das pessoas que vão procurar ele querendo a senha do namorado, da namorada... Quando ele fazia isso no passado com um amigo dele, não era nem ele, vou explorar um moleque não. Mas ele fala que quando entrava pra ver... Era tiro certo. Ah, queria saber se minha namorada tá falando com fulano. E ele falava, não é só com fulano, não. É com Beltrano e o outro também. É foda, entendeu? Passa o contato dele depois, se não. puder. Tá. Então, hoje ele tá fazendo parada de emagrecimento e tal. O Matheus Sócio, ele largou essa porra de hacker, ainda bem. E aí a situação é a seguinte. Vai muita gente procurar pra saber de relacionamento mesmo? Sim. E tua carta acertou a parada? Então, eu não jogo... para falar sobre traição e morte. Não falo sobre isso. Não fala porque não pode ou porque você não quer? Não, assim, morte, esquece, né? Não tem como. Só Deus sabe a nossa hora. Ah, não, tá. Mas, por exemplo, é porque eu antes de conversar com você, eu fiz pergunta para algumas pessoas, porque é um assunto que realmente eu não entendo nada. Dentro da minha humildade, estou sendo sincero com você. E aí, uma garota mandou... Várias perguntas no Instagram também. Aí uma garota, eu perguntei pra ela, ela virou e falou assim, não, ela só não pode falar de relacionamento, de traição ou não. Mas eu falei, não pode ou ela não quer? Aí ela, pergunta pra ela não quis falar, ela é desse negócio aí também, entendeu? Aí eu falei, vou perguntar. Você não pode falar? Não, assim, seguindo a doutrina que eu sigo, eu não falo sobre relacionamento de traição e nem sobre morte. Já acho que é normal, né? Não falar sobre isso. Mas eu não falo porque... Foi o que eu falei. Além de ser uma coisa muito psicológica, eu posso atribuir um problema muito grande para a vida do outro. Muito. Então, assim, é uma coisa que... Se chegar para mim... Ah, Érica, eu quero saber se fulano de tal tá me traindo, meu namorado tá me traindo, tem outra mulher. Amiga, rola desculpa. muito isso? Muito. Sério mesmo, Sério. cara? Muita coisa.
Quando alguém, então, tá, já que você não pode falar de traição, quando alguém vem falar com você de relacionamento, você fala o quê? Vamos abrir um jogo pedindo um conselho para sua vida amorosa. Se o melhor para você é você continuar no relacionamento que você tá, focar em uma outra coisa, não digo assim, separar, né? Mas, por exemplo, poxa, às vezes é um relacionamento onde é melhor você trabalhar a comunicação, onde está faltando comunicação, onde está faltando carinho, onde está faltando uma atenção nisso. Ou então, poxa, não é um relacionamento que vai ser bom para sua saúde mental, mas aí você pode tentar fazer isso. Também, se aparecer uma coisa ruim, eu não vou falar para a pessoa insistir, né, no outro. Mas também não vou falar, mas está te traindo. Mas aí eu posso falar, toma cuidado. Tá, você não fala, mas você consegue ver. Sim. Se tá rolando algum tipo de traição, sim. Ah, entendi. Caralho, que loucura. Sim. Que loucura. Alguma pergunta aí já, voz da consciência? Não, por enquanto não. Tô formulando aqui. Tá Ele que tem medo? O quê? Ele que tem medo, mas ele quer tomar um passe. Né, Paulo? Pô, tô precisando mesmo. Tá bravo. Eu tenho vários santos pra te dar. Escolhe. Opa! Então. Mas o passe pra ele tem que ser tipo o bilhete único carioca, que ele é grandão, tem que ser um passe grandão, entendeu? Mas, cara, então você recebe muita pergunta sobre relacionamento. Eu abri umas perguntas no Instagram, não vou botar elas agora não, mas a grande maioria foi vida financeira. Muita gente também vem falar isso contigo, de vida financeira? Muita. Irmão, tá todo mundo apaixonado, fudido. Como é que... Caralho, mano. Hoje aqui no estúdio tiveram 4, 5, 12 senhoras falando sobre coisa de mulher. Tá todo mundo sofrendo, irmão. É porque tá faltando amor, né? Hoje em dia todo mundo só quer saber... Quem quer saber de amor não quer saber de dinheiro. Quem quer saber de dinheiro não quer saber de amor. Aí complica. Tudo bem, mas... Eu, assim, vou te falar dentro da minha realidade. Não o que eu acredito, tá? Eu acho que se você se expor demais, você procurar alguém pra isso, entendeu? Eu acho que quando a pessoa procura uma pessoa especialista nisso, eu acho que ela já tá, tipo, sem resposta e é a última opção dela. Você deve pegar pessoas desesperadas, né? Sério? E uma coisa interessante que você tem um pensamento de muitas pessoas de achar que tem ligação com religião, né? Pra mim era a mesma coisa. Então, mas 90% das pessoas acham isso. E dentro dessas 90 pessoas que acham isso, 70% são evangélicas que vêm me procurar. Que isso, brother? Juro pra você. Que loucura. Não vou falar que loucura, mas que loucura. Porque uma das perguntas que eu recebi, pergunta não, né? Foi até um comentário meio nada a ver. Foi... Vou até abrir esse aqui logo, porque já chegou nessa parte que eu não queria chegar tão cedo. Mas já mandou aqui assim... Calma aí, não sei ver a pergunta. Calma. Me mandou... botaram assim... A gente vai entrar nessa pergunta, vai rolar um assunto gigante até voltar, Paulo. Me lembro de voltar no que ela falou. Tá bom. Mas assim, você não tem vergonha? Você não tem vergonha na sua cara, não? O único que conhece o amanhã é Deus. Essa pessoa é evangélica. E é tipo assim, o que eu tô querendo dizer com isso? Já passou alguma perseguição por isso? Tipo, Assim, discriminação e tal? já, mas... assim, não foi uma coisa muito coisa pra mim, não. Porque entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas não por eu jogar cartas. E sim pela minha religião mesmo, assim. De me verem de toda de branco, então aquela roupa preta com dourada. Já, assim, de Instagram também, mas... caguei. Não ligo. Não, isso é importante pra cacete. Você não absorve, né? Não ligo. Já discuti uma vez com o que aconteceu. Conta aí uma história pra gente. Rapidinho. Pode contar. Pode, rapidinho. Pode. Fui sair pra jantar em japonês com um rapaz. Aí, sempre rola de quererem botar dentro da minha cabeça que eu tenho que sair da minha religião. Pessoas que não aceitam, né, no caso. Isso não existe pra mim, cara. E aí, ele começou a falar sobre isso, né? Sobre a minha religião ter guias, entidades que vão falar sobre o amanhã e que ninguém sabe disso, só quem sabe é Deus, é isso, é aquilo. E começou a falar também sobre esse lado de jogar tarô, jogar cartas e tal. Só que ele não sabia que eu já estava dentro da minha casa jogando para as pessoas próximas, que foi lá no começo e tudo mais. E aí ele chegou para mim e falou praticamente isso aí que ela falou. É um cara evangélico. Ele foi e falou para mim isso. Ele falou assim, tá escrito na Bíblia
que ninguém pode ver o amanhã, que não pode idolatrar a imagem, que não pode isso, isso, aquilo. E quem joga carta acaba interferindo. Aí eu falei pra cara dele e falei assim, bom, se só Deus pode, como é que eu vou interferir em algo que só Deus pode, né? Mas pra você, na sua religião, existe só um Deus, certo? Aí ele, sim. Se eu posso ir diretamente a Deus, não tem por que eu ficar procurando imagem, procurando isso, procurando aquilo. Eu falei, isso é o que você segue? É o que dá bem pra você e pra sua vida? Aí ele, sim. Eu falei, então que ótimo, porque se o seu coração tá em paz com isso e o meu coração tá em paz botando a minha guia, botando o meu pé no chão, tomando meu banho de erva, botando a minha roupa branca, jogando ou deixando de jogar cartas, é isso que importa pra mim. E aquilo ali deixou ele, tipo, assim mesmo, paralisado. Tipo, acho que ele estava tentando ainda achar alguma forma de enfiar na minha cabeça que a minha religião estava totalmente errada e que a dele estava totalmente certa. Porque eu acho que ele esperava muitos argumentos, uma discussão, e eu não dei nada daquilo que ele queria. Eu continuei na minha paz, não deixei ele tirar minha paz, deixei ele lá com a paz que ele não estava, né? Porque ele queria uma resposta. Simplesmente fui para minha casa, não saí mais com ele. E mesmo assim, continuou sendo uma pessoa que queria conversar ainda sobre religião, queria sair. Então, assim, foi um caso que eu tive de uma pessoa que eu simplesmente excluí da minha vida. Não mantive. Não, mas também não dei, assim, o que ele queria, né? A discussão inteira, a briga, isso, aquilo, nada. Totalmente se fosse ao contrário. Se fosse eu tentando botar na cabeça dele, eu tenho certeza que ele ia fazer um auê, que ele ia vir com vários discursos preconceituosos, que quando é o contrário é assim. Então, porque o que eu quis chegar nisso é o seguinte, eu acredito que, independente da religião que você escolha, ela tem que ser respeitada, seja ela qual for. Se você falar, esse copo me faz bem, eu acredito que ele vai mudar a minha vida, pô, vai lá, cara, tá tudo certo. Eu acho esse tipo de perseguição muito babaca, muito medíocre. E um ser humano que faz esse tipo de perseguição, eu acho que tá faltando religião para ele. Porque não é, o meu é o certo, o dele é o errado e vice-versa. Não tem isso. Mas dentro do que você falou, que eu estava te perguntando, é o seguinte. Eu não sei realmente a diferença de nada. Você falou que tem carta tarô e carta cigana, é isso? Ou é a mesma coisa? Não, baralho cigano é uma coisa e tarô. Qual a diferença? Baralho cigano tem 36 cartas. É um jogo mais objetivo. Eu digo que é mais um jogo de dar na sua cara e é isso. Com 36 objetivo? 36 cartas. Caralho. Tu decorou as 36? Sim, eu estudei cada Eu não sei amarrar o sapato, mano. O tarô, se eu não me engano, são 72 ou 74 cartas. É outro negócio. É uma coisa mais... Eu digo que é mais profunda. Entra mais. O baralho cigano é uma coisa mais direta. Eu digo que o tarô é mais nhenhenhê. Entendeu? Tá. Eu tenho vontade de um dia estudar, mas tem que ter mais tempo. O tarô foi uma coisa mais rápida. O baralho foi uma coisa mais rápida pra mim. E onde eu me conectei mais também. Maria, como é que você descobriu que você queria seguir essa religião que você segue? Pode falar o nome da religião, não tem problema não, cara. Então, eu comecei... a minha tia... É porque você é nova também, você tem 23. 23, eu esqueci a minha idade, eu ia falar 24, 23. Não só eu que tenho problemas nessa mesa. Você é nova, cara, pra escolher uma religião assim, muito... Vamos botar assim, muito profunda, porque é uma religião bonita pra caramba, que é muito estudada, e pra uma garota nova, ainda mais hoje em dia... Pô, é difícil, cara. Só vejo a galera aí, pô, sem nada na cabeça. Eu acho bonito pra cacete, de verdade. Fugindo, né? Exatamente. Então, quando eu tinha meus 6 anos, a minha mãe começou a me levar... começou a me levar com 6 anos, ou um pouquinho antes, não lembro, pra casa da minha tia, que é a irmã dela, e tinha sessões na casa dela. Não era um centro espírita. Era dentro da casa dela. Ela fazia... A gente chamava de reuniões. Só que aí chegou uma época em que eu chorava muito quando minha mãe não ia. Eu chorava muito pedindo para ir. Até que um dos guias da minha tia foi e falou, olha, ela não é obrigada a estar aqui, ela é uma criança, mas se eu souber de novo que ela está chorando querendo para cá e você não trazendo, a gente vai ter uma conversa muito séria. Porque você tava chorando pra ir. Pra ir. Aí minha mãe ficou desesperada, né? Aí ele foi e falou, deixa ela aqui, depois você busca. E dali em diante, sempre que tinha... Era sábado. Eu sempre falava com a minha mãe, mamãe, vai ter gira, eu quero ver a vovó. Que eu já entendia que não era minha tia e tudo mais. E aí ela começou a me levar, eu ia direto e ficava lá. Até que a minha tia se mudou, foi pra lá, pra Niterói, enfim. Parou de fazer, ninguém entendeu nada e ficava muito longe também. Ela disse que ficava muito longe, mas parou, enfim. Aí eu
com aquele negócio dentro de mim que eu acho muito importante você ter uma fé. Eu não acho importante você entrar para uma igreja, você entrar para um terreiro. Não, eu acho importante você crer em algo. Não o templo religioso. Eu tava falando antes. Eu acho isso importante, sabe? O que você tem por dentro, o que você tem, a fé que você tem, o amor que você tem, e não o templo em si. Ponto. Falei, vou ter que começar a caminhar sozinha. Isso eu tinha meus 16 anos. Foi quando me deu um negócio assim de tem que procurar um local para mim. Aí entrei para a Igreja Católica. Fui, fiz EAC, que é Encontro de Adolescente com Cristo. Absurdo, muito bom, maravilhoso. Foi um final de semana. Só que, para mim, foi literalmente só um final de semana. Não foi uma coisa que continuou dentro de mim. Eu ia para as missas, eu ia para os encontros. E aquilo não estava mais, sabe? Estava me deixando com sono, cansada. Eu não estava com interesse. Uhum. Então, eu falei, não adianta eu ficar num local onde eu não tenho interesse. Aí, falei, vou ter que procurar um centro mesmo. Conversei com a minha mãe. Aí, minha mãe foi e falou, filha, isso é uma coisa muito perigosa. Você sair entrando em qualquer casa. Porque é uma troca de energia muito grande. Falei, não vou entrar em qualquer casa. Chegou setembro. Aí uma amiga minha falou assim, Érica, vai ter uma festa de herê, que são crianças dentro da religião. Vamos comigo. Falei, vamos. E eu tava muito mal. É foda, parece que, tipo assim, a gente procura quando a gente tá sempre na merda. Na merda da merda que procura. E eu tava na merda da merda. Aí... Não sou só eu. Aí eu fui, quando eu botei meu pé ali, eu comecei a chorar. E eu não sabia o porquê. Comecei a chorar. E eu chorava. Só que era um choro, não era um choro de tristeza, era um choro de... Alívio? Isso. Sabe, tipo, caminhei, achei onde eu tinha que estar. É aqui o meu lugar. Fui só uma vez. Não voltei mais naquela casa. Achei meu lugar, mas não achei o local certo. Até que eu fui... Como assim? Achei meu lugar, mas não é o local Achei minha certo. religião, mas não a casa certa, o templo certo, para eu me desenvolver. Uhum. Até que eu fui para uma outra casa, na pandemia, todos os centros fechados. Eu falei, nossa, eu preciso. Fui para um, que era uma casa de quimbanda com umbanda. E aí, eu fiquei 4 meses nessa casa e eu não incorporei uma vez. Não que seja obrigatório, porque existem EQEDs, enfim, uma história mais a fundo. Essa parte aí você vai ter que ir traduzindo, porque senão eu vou perder tudo. Existem pessoas que, vamos dizer, que têm um corpo aberto para receber entidades, guias, de baixar, e pessoas que não têm. Calma, não me leva a mal. É porque o Paulo falou assim, antes, ó, filha da puta, pega o microfone aí. O Paulo, quando a gente começou a gravar, o Paulo falou assim, tu não vai me arrumar ideia dessa mulher incorporar aqui dentro... É mentira, Paulo? Não, é verdade. Paulo tem medo de macumba. Mas no final tem uma pergunta pra ela que ela vai tirar todos os seus medos, além de te dar um passe. Tá bom. Oh, meu Deus, eu tô preparada pra dar passe. É. Fica tranquilo que não vai chegar mais ninguém não, Paulo. Será? Não, tem doutrina aqui. Aí, enfim, aí fiquei 4 meses e descobri que meu caminho não era na quimbanda, que por isso que meus guias não vinham. Mas qual a diferença de quimbanda pra umbanda? Então, a quimbanda... Eu nunca ouvi falar nisso. Não? Não. A quimbanda, pra resumir, porque também é um assunto que eu não estudei muito a fundo... Só fala qual a diferença. É que, vamos dizer que de frente são os Exus, que eles são imoral. Eles não... Não é que o que você pedir eles vão te dar. Uhum. Mas, assim, na Umbanda existe uma hierarquia maior entre os guias, entre as entidades. Qual a diferença entre guia e entidade? É a mesma coisa. Guia e entidade só muda o nome. Tô falando só que senão você me confunde. É porque tem a diferença, por exemplo, entre orixá e entidade. Orixá, Ogum. Ah, tá. Entendeu? Que é São Já ouvi Jorge. os nomes, já, isso aí. Entendeu? E as Parei entidades é, por exemplo, Maria Padilha. Ah, tá. Entendeu? Tem essa diferença. Paulo vai sair correndo aqui. Tem alguém atrás de você, Paulo? Tem não. Tá tranquilo. O quê? Daqui a pouco o maluco do porte atlético, ele sai correndo. Tadinho, tô brincando. Eu não tô não, ele sai correndo mesmo. Mas vai. Enfim, aí eu saí dessa casa até que eu encontrei... Eu te falei que eu tenho uma mãe falecida, né? Minha mãe biológica falecida. Ah, foi. Ela falou isso fora do ar. Aí eu fui num centro
E que foi onde eu descobri que eu não poderia ficar numa quimbanda, que o meu povo, que são meus guias, eles querem trabalhar para Umbanda. E aí chegaram e falaram para mim o seguinte, sem ninguém saber da minha vida, né? Sua mãe tá muito feliz por você. Quando ele falou isso... Eu acho que ele foi a única vez que eu fiquei com medo da religião. Eu olhei assim, aí eu, que mãe? Agora eu te dou razão, Paulo. Agora eu te dou razão. Tá vendo? Não é só contigo, não. Eu falei, que mãe? Pra ver se era real, né? Aí ele, aquela que já encontrou a luz. Ela tava muito preocupada com você até você conseguir chegar aqui. Agora ela tá em paz. Cara, eu me arrepiei todo. E assim, eu tinha 11 meses quando minha mãe faleceu. Eu não tenho memória dela. E eu chorava como se tivesse sido uma pessoa que conviveu a vida toda comigo e me deu aquela saudade, sabe? Tipo, poxa, ela morreu. E eu chorava, me arrepiava, chorava. Isso com um preto velho conversando. E aí ele foi e falou pra mim que era pra eu ficar tranquila, que agora tava tudo alinhado já pro meu caminho certo e tal. A sua mãe era da religião? Então, o pouco que eu sei é que ela era espírita do lado kardecista. Ela não era da parte da Umbanda. Ela era kardecista, mas ela acreditava muito. E aí eu fui, encontrei o meu centro que eu tô hoje, que é ligado com esse centro onde eu ouvi isso. E na primeira vez que eu pisei para botar minha roupa branca, dali até o dia que eu... Hoje em dia, né? O dia que eu for atualmente, todos os meus guias do dia que for a gira, eles vêm, eles se desenvolvem. Então, assim, eles realmente escolheram, me levaram até aquela casa para poder vir e fazer o desenvolvimento mediúnicos dele, né? Então, assim, foi ali que eu realmente me encontrei. Que eu comecei a estudar mais sobre o que cada um gostava, qual era a linha, como é que vai trabalhar. Eu ainda estou em desenvolvimento, né? Para mim, desenvolvimento vai ser para sempre. Eu ainda estou em desenvolvimento. Mas foi ali que eu realmente bati o pé e falei, cara, é onde eu acordo e penso, nossa, hoje é quarta-feira, hoje é dia de ir pro meu centro. Hoje é dia de botar minha roupa, hoje é dia de festa, hoje é dia de poder... Hoje em dia eu abro jogo lá no meu centro, né? Então, é uma forma de eu ajudar o outro. E eu gosto, é uma coisa que eu gosto. Assim, eu não tenho vergonha, não escondo. Se eu tiver que, por exemplo, escolher entre estar com uma pessoa do meu lado que é contra a minha religião, igual o rapaz que eu falei, tenta me botar contra a minha própria religião, eu escolho continuar com a minha religião e perder uma pessoa, seja amizade, seja de relacionamento, família, o que for. É o que, pra mim, é o que me sustenta hoje em dia. É a minha fé e a minha fé tá ali dentro. E é o meu amor. Todo. Cara, que maneiro isso. Eu acho, assim, maneiro de verdade, muito legal. Porque, cara, você é uma menina nova e hoje em dia a gente não vê garotas da sua idade com essa responsabilidade, falando essas coisas que você está falando. E, assim, uma pergunta. Das 700 que eu tenho dentro da cabeça, até tirei o iPad ali porque eu já deletei todas as perguntas que eu tinha feito. Cara, você já usou isso a seu favor? Da seguinte maneira, não é perguntar a seu favor, mas você já teve intuição que você seguiu e se deu bem? Todas. Eu simplesmente não me dou bem quando eu tenho a minha intuição e não sigo. Hoje em dia você tem feito o que com ela? Com Só quê? seguido sua intuição? Ou você ainda vai naquela de tipo assim, vou ver pra qual vai ser? Depende da intuição e da situação, porque... Me conta um caso assim que a tua intuição te tirou de uma furada muito grande, alguma coisa assim. Me conta uma história dessa. Cara, eu tenho... Eu já ouvi vários catuques também na minha orelha que eu segui que me tiraram. Mas os que eu não ouvi também me fudi até hoje. Então, nunca foram coisas muito graves assim, não. Já foram intuições de, por exemplo, eu tava me arrumando para sair e eu... Vou contar a história melhor. Estava com a minha amiga Alexandra, indo para casa. Aí fui chamada para ir lá para... Hã? Alexandra. Alexandra. Lembrei. Alexandra. É. Alexandra. Se fudeu agora, vai me chamar de Alexandra no podcast. Pra desvalorizar o passe mesmo. Aí a gente ia sair, a gente pegou uma moto pra chegar até lá em casa. Aí eu já fiquei com o coração acelerado. Eu falei, fudeu, eu vou sofrer um acidente de moto. É isso. Eu fui de olhos fechados, rezando. Eu falei assim, que eu desmaie pra não sentir a dor. Cheguei na porta do meu condomínio, não aconteceu nada. Falei, não é isso. É o quê, então? Eu tentando descobrir. Aí eu desci da moto e ela, assim, ela é meio leiga também nesse assunto, mas ela às vezes acredita no que eu falo. Mas ela estava tão empolgada para sair que eu falei assim, amiga, melhor a gente não ir. Não vamos, porque eu tô com uma sensação muito estranha. Aí contei o negócio da moto e tal. Ela, não, amiga, se acontecer alguma coisa, a gente volta. Não vai acontecer nada, não vai acontecer nada.
Falei, cara, vai acontecer alguma coisa, mas tá bom. Entrei em casa, tomei banho, me arrumei. Eu falei, tem certeza que você quer ir? Aí ela, tem, amiga, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. Entramos no carro, no Uber, meu coração ainda falando que não era pra ir, que não era pra ir, que não era pra ir. Chegamos, a gente estava indo lá pro Rio Beach Club. Uhum. Chegamos em frente Via Parque, recebemos uma mensagem. Eu recebi uma mensagem. Do além ou no celular? Não, no celular. Ah, tem que perguntar, porque a caixa de entrada é multiuso. Não, no telefone. Recebi a mensagem que era pra gente ir e tal, só que assim, estávamos indo numa intenção. Depois que eu recebi a mensagem, a intenção de estar nos chamando era outra. Era pra uma putaria. Não conheço. Não mas... conhece? Não. Ai, poxa. Se tiver outro convite desse, me chama. Vai sozinho, que eu não vou. Eu não fui. Não. Vai ter um amigo meu que quer ir. Pode Entendeu? deixar. Vou avisar pro meu povo. Não, vai. Aí, chegamos no meio do caminho. Aí aconteceu isso. Cara, ela começou a falar com a pessoa, né? Começou a falar, brigar. Por que você não avisou antes de sair de casa? Não, achei que tava falando com alguém lá de cima, pô. Não. Tem que especificar. O Paulo tá morrendo de... Tem que... Não, Paulo, tem que especificar, pô. Pô, fala qual pessoa. Tá falando com a pessoa. Não, porque, olha só, presta atenção. Ela falou assim, não, que ela começou a falar com a pessoa, com a mão pra cima. Eu falei... Não. Uma pessoa mesmo. Uhum. Aí, assim, então, assim, foi uma coisa que aconteceu, que eu já tava sentindo que não era pra eu ir. Ainda bem, né? Graças a todo mundo que eu recebi a mensagem antes de chegar lá. Só Deus sabe como é que seria, o que aconteceria quando chegasse lá. Viemos embora. Mas eu tenho 2 histórias bem apavorantes. Tem uma história do incêndio. Então, a do incêndio. E tem da vez que eu fiquei 15 dias sem celular, que meu herê pegou e escondeu meu telefone dentro da minha casa. Porra, ela tá rindo ali. É porque ela sabe da Não, história. mas você fala que meu orelha pegou o celular, veio uma risada no fundo. Porra, Paulo. Paulo, me ajuda. Depois eu que tô com medo. Meu revólver tá aí, não tá? Traz ele pra cá. Ela é minha irmã de santo. Amém. Tudo bem. Te amo. Te amo. Vou contar. O que acontece? Pra explicar a Pode situação. contar. Vou falar os nomes, não fica com medo não, tá, Paulo? Não, tudo Você bem. quer uma água? Paulo, ela é irmã de santo da Érica. Pega uma água. Pega uma água. Pega o filtro. Não faz igual o Felipe Sanches, não, que ficou 1 hora com sede. Água, por favor. O Felipe Sanches, uma aguinha, por favor. Então... Por isso que tá gordo daquele jeito. A minha aí, pomba gente, gira é a minha moça da frente, né? De frente, vamos falar assim. Ela é muito ligada ao meu cabelo. Muito. Então, assim, não posso cortar o meu cabelo sem pedir permissão a ela. Ai, Érica, que coisa chata. Não, a partir do momento que você entra pra Umbanda, você entende que o seu corpo não é mais só seu. Que é tudo dividido. Érica, que você tá vendo, é um corpo. Mas dentro desse corpo tem um espírito. Certo? Tá bom? Então, a partir do momento que eu entro pra um... Pô, não tô falando nada, cara. Tá chegando alguém aí? Tu deu a senha do Wi-Fi, Paulo? Não vou baixar nada. Vai, fala. Aí, a partir do momento que você entra pra religião, não é que o meu espírito sai pra outro entrar, porque não tem como, senão eu morro. Mas eu estou dividindo o meu corpo com outro espírito, vamos dizer assim, né? Que fica irradiando ali em mim, enfim. E ela sempre foi muito grudada com o meu cabelo. E meu pai de santo falou comigo, Érica, o dia que você for cortar o seu cabelo, você tem que pedir permissão. Você não simplesmente pega e corta, senão pode dar merda. Eu, como gosto de pagar pra ver, né? Vou cortar meu cabelo. Meu cabelo tava na bunda, literalmente, na bunda. Eu cortei meu cabelo aqui. Quando foi isso? Isso foi ano retrasado, né? Ano retrasado isso. Aí eu fui e cortei meu cabelo. Não, mas a pergunta foi porque quando eu pedi teu Facebook pra ver as paradas, pra saber o que perguntar pra você, você tinha o cabelo grandão, é só por isso. Não, eu tive a vida inteira cabelo grande. Parece que foi ele falar isso pra mim que eu falei, não, eu vou cortar. Minha vida inteira eu tive cabelo grande. Aí eu fui e cortei. Beleza. Passou um dia, não aconteceu nada, 2 dias, uma semana, tô eu na minha casa, meu filho era pequeno ainda. E aí a gente tinha decidido tirar tudo da sala, pra deixar só de brinquedo pra ele. Então, assim, a televisão, a gente tinha tirado a mesa, o rec, e só um bar e o sofá. Embaixo da televisão não tinha nada.
Aí a gente brincando e tal, os brinquedos dele. O telefone sumiu. Sumiu. Minha mãe procurou na casa toda. Assim, minha mãe, ela me levava, ela respeita, mas ela tem um cagaço. Ela tem. Tem um amigo meu também. E aí, o telefone sumiu. Falei, cara, não é possível. Minha mãe... Cara, que é sempre assim, né? Quando eu perco alguma coisa, eu falo com a minha mãe sempre acha. Tá na minha frente, eu não tô enxergando, minha mãe acha. Normal, isso é da vida. Aí eu falei, cara, se minha mãe não achou, é porque realmente eu sumi com o telefone, sendo que eu tava aqui, tipo, mexendo com o telefone, ela viu, não foi uma coisa que, tipo, eu tava na rua, cheguei em casa e perdi. Aí ela começou a ficar assustada. Beleza. Eu tinha, tipo, pouco tempo de casa lá no barracão. Aí passaram-se exatamente 15 dias. Um dia que estava só eu, minha mãe e meu filho em casa. A gente tinha muito mania de ligar a televisão, botar música e ficar dançando. Nesse dia, a gente tinha feito uma limpa nos brinquedos do Arthur para separar o que a gente ia continuar, o que a gente ia doar. E aí a gente botou tudo dentro de uma caixa, de umas caixas, na verdade, né? Botamos assim pro lado. E aí minha mãe falou assim, vou passar um pano aqui na sala. Então a gente tirou tudo. Falei, vamos só escutar essa música, depois você passa. A gente tirou tudo, botou uma música. Estamos dançando. Eu olhei assim pra cima e olhei pra baixo. No meio da sala, o telefone. Depois de ter tirado tudo, não tinha nada. É como se a gente limpasse essa mesa toda e do nada olhasse pra lá, olhasse pra cá, um telefone. A minha mãe passou mal. Minha mãe teve uma pressão alta. A pressão chegou até em Aruanda, que é onde fica o povo. Aí a gente sentou assim, minha mãe, você que botou ali. Eu falei, mãe, impossível, tô do seu lado dançando, você viu. Impossível. Ela, Érica, a gente rodou tudo, eu acabei de limpar isso aqui, não tem nada. Eu tirei tudo pra passar pano. Eu falei, mãe, fazer o quê? Aí fui eu lá, no meu centro. Aí tava a vovó em terra. Eu falei, vovó, eu quero entender o que aconteceu. Aí ela falou assim, filha, você cortou o cabelo, não cortou? Aí eu falei, aham. Aí ela falou assim, ela, a minha pombagira, tirou o que você mais gosta de você durante um tempo. Ainda deixou seu Erê brincar bastante. Ele que escondeu, mas foi a pedido dela. Ou seja, eu fiz uma coisa sabendo que eu não poderia. Eu meio que enfrentei, né? Vamos dizer assim. Porque eu falei, será que existe mesmo? Fiz. Fiquei sem o que eu mais gostava, né? Que era o telefone, tudo primeiro telefone. Fiquei os 15 dias. E para se mostrar presente, que realmente é viva e que realmente existe, esperou um momento onde eu não estava sozinha. Para outras pessoas, no caso minha mãe, né? Ver a situação. Ver que é real. E aí eu passei isso para minha mãe. E agora, sempre que eu falo, vou cortar o cabelo, ela já fala. Você vai lá primeiro, resolver isso, depois você corta o seu cabelo. Você não corta antes, não. Porque eu não tenho nada a ver com isso e eu passei pela situação. Ela ficou desesperada. Ela ficou mais desesperada que eu. Para mim foi uma coisa mais legal, né? Eu falei, caraca, realmente existe. Lógico. Ela não, ela já ficou desesperada. E falou, não quero essas coisas acontecendo comigo, que eu não tenho nada a ver com isso, que sei lá o que, sei lá o que lá. Agora, hoje em dia, não. Hoje em dia, quando eu corto o cabelo assim, sem pedir, eu amanheço toda roxa, eu fico toda roxa, aparece mancha roxa, a ponto de eu ir para o hospital, para médico. Fiz exame no cardiologista, porque a minha mãe ficou preocupada, falando que quando aparece mancha roxa, é coração, é isso, é aquilo, não tem nada. Passar 3 dias de sumir. Que loucura. Só por causa do cabelo. Não, assim, eu falo que loucura, mas, cara, religião não é só para quem acredita, né? Ela existe para todo mundo por pontos de vista diferentes. Sim. E você falou de situações que aconteceram com você. E você jogar carta para alguém já virou para você e falou assim, seguiu o que estava na carta, deu certo e tal. Você tem essa referência? Eu tenho muito feedback, mesmo porque é uma coisa que eu peço. Sabe? Sério? Sim. Eu falo, tipo assim, depois você me dá um feedback, depois você me conta como é que ficou a história. Às vezes eu nem lembro como é que foi o jogo da pessoa, porque a gente não são pessoas próximas, né? Quando é próximo, fica sempre comentando, não, mas caiu isso na carta, caiu isso na carta. Mas quando não é, aí vira e mexe. No meu Instagram mesmo eu posto. Muita gente. Eu vi que você postou no Instagram, final de semana, do nada, você postou lá umas cartas e tal. Eu realmente não sabia. Tanto que você veio falar comigo, pô, tu é burro, não leu meu nome, não sei o que, lá no Instagram. Falei, pô, sei lá, achei que é algum apelido, alguma coisa. Mas, por exemplo, você já usou a seu favor, você estava falando do Arthur, que você é mãe e tal, não sei o quê. E, por exemplo, você está bem com o pai? Você já usou isso com algum relacionamento, com alguma coisa? Você já jogou pra você mesmo? Ah, tá. Já. Mas eu tenho medo. Eu tenho muito medo. Sério? Sério. Mas às vezes que você jogou, deu o quê? Deu merda? Não, depende. Merda que eu digo, tipo, você viu coisa que você não queria ver. Cara, o que acontece? Quando eu vou jogar, eu já vou preparada... Pro pior.
pra ouvir o que eu preciso e não o que eu quero. Ah, Entendeu? Só que às vezes a gente não quer ouvir o que precisa, né? Às vezes... sempre é isso. Aí eu já... Pouquíssimas vezes, na verdade. Já joguei mais por amizade, por trabalho, por propostas que tinha, enfim. Mas, assim, relacionamento, não. E você, pra trabalho, isso já te ajudou? Já bastante. Que maneiro, cara. Eu acho muito foda essa percepção, porque pra mim isso é um dom, cara. Não é qualquer pessoa que... Né? Muita gente fala de... Por exemplo, teve um menino que lá do trabalho, do trabalho lá, que ele falou, tá cansado de enganar as pessoas, não sei o que, mandou uma parada dessa, mas não direcionado pra você, porque não sabe quem é que viria aqui, né, no caso. Mas como é que ela consegue enganar tanta gente? Você já ouviu merdas desse tipo? Não. Já ouvi, assim, sobre outras pessoas, mas pra mim eu nunca... Você já falou que você não absorve, né? Não. Mas também nunca fiquei ouvindo essas coisas assim, não. Assim, eu posso dizer que eu nunca sofri uma intolerância religiosa. Não? Não. Assim, aquela história que eu te contei, né, sobre esse rapaz, mas eu também não... Apesar que você não precisa dar abertura, eu já tinha né? esquecido da história. Você não precisa dar abertura para esse tipo de gente, né? Esse tipo de gente, eles vão dando as opiniões deles e foda-se se você quer ouvir, se você não quer ouvir. Só que é o que eu falo, é muito do que você escuta e absorve. Tá nas suas mãos você deixar aquilo mudar o seu dia, tá nas suas mãos você deixar aquilo mudar a sua mente, você gerar uma confusão. Então, eu prefiro manter minha paz se ouvir, por exemplo, isso agora. Eu poderia ter ficado chateada, poderia ter ficado irritada. E pra mim, ele é uma pessoa ignorante e fé. Não, a pessoa não sabe que é você. Ela Não, falou sim. como se fosse qualquer uma, que eu acho mais ridículo ainda. Não, exatamente. Não, tá julgando uma pessoa por ser cartomante. Ele não sabe quem é a pessoa. Mais um motivo. Ele não sabe o que se tem por detrás disso. Ele não sabe o que levou a pessoa chegar até ali. Não sabe o caminho. Não sabe de nada. É uma pessoa ignorante mesmo. Sabe? Não tô falando do termo de ser ignorante, de ser uma pessoa grosseira. É uma pessoa ignorante de falta de estudo. Conhecimento Exatamente. da situação. Entendeu? Então, assim, são pessoas que para mim, precisam muito mais de estudo do que eu. Daquele conhecimento do... Por exemplo, eu acho que eu vou falar com você sobre uma coisa que eu entendo. Eu jamais vou te julgar ou falar com você... Você vai falar com embasamento. Exatamente. Coisa que eu não... Eu prefiro escutar suas histórias, suas experiências, do que... Eu posso não concordar, sabe? Mas do que chegar e começar a falar com você sobre uma coisa que eu vou me basear em quê? Em que conhecimento? Em que experiência? Em que vivência? Não tem, entendeu? Então, assim, não absorvo, não ligo. Quando falam também, só mostram pra mim que são os tipos de pessoas que precisam de uma luz que tá dentro de mim. Você acha que as pessoas te procuram mais por querer uma ajuda, por querer... Ou por mais querer uma ajuda ou por fofoca mesmo? Por querer saber o que os olhos não mostram, assim? O que você percebe disso? Não, eu acredito que mais por ajuda, porque a maioria das pessoas, se não todas, quando vem querer abrir um jogo comigo, é sobre si, não é sobre o outro. Ah, tá, entendi. Sobre a vida, né, dele, não da outra pessoa. Acho que se fosse mais por fofoca, eu quero saber de fulano, mesmo porque eu nem não faço isso, né? Porque se você me procura, eu vou saber sobre coisas da sua vida, do que tá te rodeando. Óbvio que, poxa, toma cuidado, tem falsas amizades na sua vida, que vai estar se referindo a outras pessoas. Mas agora, você tá vindo aqui, você quer saber da vida do Paulo? Não tem sentido, não tem nexo para mim eu fazer isso. Entendeu? Eu tentar ter uma abertura de um jogo por conta da vida de outro. Não vou fazer isso. Você já, em algum momento, você pegou, tipo assim, eu preciso dar um recado para alguém? Isso já aconteceu contigo? Já. E deu o recado? Então, na verdade, foi assim a história. Eu estava na casa de uma amiga e ela falou assim, a irmã dela falou assim, eu preciso muito que você... É uma menina que sempre joga comigo. Minha irmã é de santo, inclusive. Eu preciso muito que você jogue para mim. Eu falei, tá bom, vou jogar. Sendo que assim, não é simplesmente pegar um baralho e abrir. Tem uma preparação. Por exemplo, não posso jogar em cima de uma cama, em locais com energia de bebida, nada disso. Eu tenho meus cristais, eu tenho a minha vela, eu tenho meu banho de erva. Então, é uma preparação, assim, completa. E aí, eu jogando pra ela, nesse dia, eu tô embaralhando, aí eu faço uma reza antes, né? Tô embaralhando. Nada, eu não conseguia largar o baralho. O meu corpo começou a se curvar pra frente e eu comecei a chorar.
E eu só lembro que eu conseguia falar assim pra ela: tem uma pessoa querendo falar com você. E eu lá, me curvando, me sentindo um senhor mesmo, um senhorzinho. E eu chorava. Eu lembro que eu chorava. E, do nada, o meu coração estava muito apertado. Muito como se fosse uma pessoa muito arrependida, sabe? Com muita culpa dentro de si. E eu não estava entendendo, porque nunca tinha acontecido aquilo comigo. E aí, quando eu fui me voltando, voltando para o eu mesmo, eu estava aliviada, eu estava tranquila, meu rosto todo molhado, mas eu não estava com vontade de chorar. E aí eu olhei para ela assim, ela estava com a filha dela no colo. Eu falei: amiga, o que aconteceu? Aí ela foi e falou: o meu avô precisava do meu perdão. E você foi usada para conseguir fazer, escutar, né, na verdade, né, diretamente da boca dela, assim, pessoalmente, vamos dizer assim, mais próximo, o perdão, porque ele me deixou aqui ela foi criada por ele, e ela me explicou que quando ele se foi, ela teve uma vida financeiramente horrível, porque ele não deixou o que precisava para ela. Ele deixou para outras pessoas, e ela que ele cuidava, ele não deixou. E ele sentia muita culpa por ela agora ser uma menina nova, ter a minha idade, ter 2 crianças, não ter uma rede de apoio tão boa quanto poderia ter tido. Enfim. Não deixou a situação confortável. Isso. E eu fui meio que usada para isso. Isso nunca tinha acontecido comigo. Eu fiquei um pouco nervosa, né? Desesperada. Mas foi uma ponte. Eu ali, naquele momento, eu nem precisei jogar mais. Ali foi uma ponte. Ela estava agoniada, aflita, e ela queria jogar justamente para ver o que estava acontecendo. E era só isso. O avô dela querendo pedir perdão. Você tá nisso desde que você era criança. Então você tá nisso há bastante tempo. Não tem medo, não, cara? Não teve? Hoje em dia, não. Hoje você bota medo, mas... Tipo, nunca teve medo? Porque eu assumo, eu sou cagão pra caralho. Tipo, eu já fui convidado várias vezes e não vou por medo. Entendeu? Onde eu trabalhava antigamente, uma das pessoas do meu trabalho... Meu irmão, podia chover canivete. Toda segunda-feira o cara tava lá, mano. Eu falei, pô, vamos. 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 Tô indo, nunca cheguei, tô indo a pé. De ré ainda. Porra. Não, assim, medo eu nunca tive, porque eu gosto muito de ver pra crer, né? Então, muito pelo contrário, eu sempre quis ter experiência, eu sempre quis ver, eu sempre quis passar pela situação, mas nunca passei por muitas coisas, não, por exemplo. Pô, mas tem... eu vou perguntar, talvez seja completamente errado, porque eu não sei mesmo. Bem. Mas não tem uma parada de matar o bode, cortar a galinha? Não tem umas paradas dessa? Ou não? Tem a matança. Tem sim a matança. Aí, só que assim, porra. essa parte da matança... Eu sou cagão pra caralho. Eu, meu irmão, não posso tirar sangue. Eu tenho medo de agulha. Imagina ela, pô, é por isso que eu não vou. Entendeu? Não, mas essa Vem parte... vídeo chamada, sei lá, porra. Caralho, porra. O que eu vou fazer, cara? Galinha, porra, eu vou morrer. Um bode. Porra, fodeu. Não, ele vai fazer mé pra um lado e no outro. Porra. Porra, caralho. Mas tem mesmo ou é mito? Eu não sei, de verdade. Tem, só que assim, eu não sei das outras casas. Tudo que eu tô te falando é baseado na doutrina da minha casa. Porque, deixa eu explicar uma coisa assim bem básica. Vamos lá. Igreja evangélica tem Universal, Assembleia, IBA, Lagoinha, vários tipos de igreja, certo? A Umbanda é a mesma coisa. Existem vários tipos de centros com várias doutrinas diferentes. Isso eu não sabia. Ó, viu? Mas tem candomblé também. Então, é a mesma coisa? Não. O candomblé, lembra lá atrás que eu te falei sobre orixá, Ogum, Oxum, essas coisas assim. Maria Padilha, Maria Navalha, malandros, é entidade. O candomblé, ele é mais uma dança, tá? É uma apresentação dos orixás. Só que ali, cada orixá tem um bicho. Quando você faz a matança de um bicho, você alimentando o orixá. Só que assim, lá na minha casa, tem a Umbanda e também tem candomblé. Mas eu não sou muito ligada ao candomblé. Ah, lá tem os dois. Tem, só que lá trabalha a Umbanda, mas quando algum filho tem alguma necessidade de fazer algo do candomblé, a minha mãe de santo faz. Porque tem muita gente que vem de fora pra lá, e aí traz essa parte do candomblé, e aí precisa trabalhar também essa parte. Então, ela bota um pouquinho também. Não é, tipo, sei lá, acho que são 4, 5 vezes ao ano. Enfim, o candomblé tem essa parte da matança.
Lá na Umbanda é mais galinha, na minha casa. Quando tem que fazer... Geralmente é para Exu, né? Quando tem que alimentar Exu, a gente faz um corte. Rolam 5 cortes por ano. Teve um agora pro Carnaval. É uma firmeza, é uma forma de realmente você estar alimentando. Porque tudo se tem energia. Planta tem energia, água, fogo, tudo tem energia. Então, aquele bicho, quando você tá botando aquele sangue daquele bicho pro seu Exu, é uma energia que você está dando para ele. É uma troca, entende? É como se fosse... eu estou despejando aqui o sangue de uma galinha para que não seja o meu na rua. É uma forma de proteção, sabe? Porque quem protege muita gente na rua são os povos de ruas, que é Exu, Pombogira, também tem a parte da malandragem, enfim. Seja um assunto mais a fundo. Mas em relação a bicho, a parte do candomblé que tem mais, de bode, de cabrito, bicho de 4 patas, né, que a gente fala. Lá na parte da Umbanda não, é mais... Mas qual a diferença do bicho, tu sabe? Por exemplo, um bode é uma coisa, ou outra é outra? Então, isso aí depende do orixá. Ah, Entendeu? tá. Como se, por exemplo, a gente tá aqui. O Paulo come macarrão, você come japonês. Não, o Paulo come macarrões. Como é que você trabalha com um cara assim, cara? É impossível, né? Mas o Paulo é igual a mim, cara. Ele tem um umbigo grande também. A gente não é gordo, Paulo. A gente tem um umbigo grande. Verdade, verdade. Imagina se acaba a luz aqui agora. Porra! Ô, viado, deixa a porta aberta ali logo. Se acabar a luz é problema até pra abrir a porta. Porra. Vou deixar a lanterna do meu telefone ligada. Paulo nem se mexe, fica intacto. Porra. O moleque tá ali rezando pra não faltar luz. Porque, vou falar uma coisa que é verdade, não é mentira. Eu não estava aqui. Mas o Paulo tava gravando uma vez e faltou luz, não foi? Foi. Imagina se fosse hoje. Porra, hoje ia ser brabo, mano. Tá, mas vai. Aí tem a diferença dos bichos. Isso, aí é da parte mais de cada orixá, assim. Não entendo muito sobre essa parte, porque a única coisa que eu já fiz foi um corte de galinha, né, pra Exu, inclusive foi esse ano. Mas na minha casa não sei se em outras casas... Por exemplo, tem casas de Umbanda que a alimentação são com frutas, não é com bicho, entende? Então, assim, não são todas as casas que... é porque a umbandista vai matar bicho? Não. Tem Umbanda branca, se eu não me engano, é Umbanda branca que não trabalha com bicho nenhum tipo de bicho. É só, por exemplo, legumes, vegetais, comidas assim, sabe? Que eles pegam e botam. Então é de cada casa mesmo. Eu, de vez em nunca, na rua, eu cruzo com pessoas que talvez eu vá falar de uma maneira errada por não saber, você me corrige. Tudo bem. Que anda como se fosse fantasiado de macumbeiro. Tipo, roupa colorida africana, chapéu, sapato. E, cara, precisa? Então, esse tipo de roupa já é mais pra parte do candomblé. Ah. Eu não sei se é o certo, Não, porque eu se é errado. não tô zoando, eu conheço um cara que ele sai todo dia. Chapéu, pé, Aqueles calça. chapeuzinhos assim? De cozinheiro. Sabe qual é que eu tô falando? Sei. Assim, todo dia. É necessário Mas pode essa ser por porra? causa do estilo deles. Não sei, porque assim, eu tenho a minha roupa de santo. Eu não vou ficar andando na rua com a minha roupa de santo. É isso que eu tô querendo saber. Se é normal isso acontecer, entendeu? Você sai com a tua roupa de santo? Essa é a minha pergunta. Não, nossa roupa de santo é nossa roupa sagrada. É a nossa roupa pra se usar ali e ponto. Vou Não é ver se uma eu coisa acho pra eu o ficar Instagram andando do na cara. rua. Igual a nossa guia, tipo. Não é uma coisa também aqui, pra ó. ficar. Aqui, vou te mostrar. Mas, cara, é todo dia, cara. Não tô zoando, não. Sai assim, cara. Todo dia. Não, mas isso aí pode ser do estilo dele. Só às vezes não necessariamente é uma Pô, roupa pelo de amor santo. de Deus, o Agostinho Carrara já saiu da televisão faz tempo, cara. É todo dia, tá vendo? Então. A minha pergunta é essa. É necessário? Não, isso aí não é questão de necessidade, não. É questão mesmo dele querer ou não querer. Dele. Já não é nada pro espiritual, não. Ah, tá. Porque, dele. tipo assim, vai no pagode, vai assim. Vai não sei aonde. Não tô de sacanagem. Não tô de sacanagem mesmo. Aonde vai... Tipo aqui, ó, tá... Esse cara aqui é famoso, que tá do lado dele. Aí eu já até entendo, tá na Globo, tá em todos os lugares. Mas aonde ele vai assim, cara. Sei lá, já que você falou que não é normal, então é mais estilo dele. Pode ser que sim. Pra forçar a barra de alguma coisa. Porque também tem muito isso, né? Quem entra na religião há pouco tempo acha que já é o faixa preta do negócio. Ó, espera chegar Não. dia de São Jorge. Espera. Ah, porra, isso aí... Aí você vai ver que quem é evangélico vira macumbeiro. Porque dia de São Jorge, todo mundo quer falar que é macumbeiro. Todo mundo vira macumbeiro da noite pro dia. Nossa Senhora, eu sou devoto de São Jorge, eu sou... devoto de São Jorge, beleza, mas é só devoto de São Jorge no dia de São Jorge. Não, então... Durante o ano todo não é. Aí começa a falar sobre Ogum, aí no dia seguinte não sabe nem o que é Ogum.
Eu vou te falar por experiência própria. Eu sou devoto de São Jorge, não entendo nada. Não sei rezar um Pai Nosso, tô sendo muito sincero. Só que eu sou devoto pra cacete, acredito. Nunca me deixou na mão. Nunca. Te dá vários dragões? Dá. E geralmente é maluco ou mora longe quando vem o dragão, né? É assim que acontece. Mas diversas vezes... Eu falo porque a gente tem que acreditar naquilo que faz bem pra gente, independente da religião que seja. Mas eu sou devoto de São Jorge, não entendo de nada, mas dia 23 de abril eu sempre faço questão de ir lá assim, sabe? Mas é no dia 23 de abril que você tá falando. Pessoas que eu nunca vejo postar nada, dia 23 de abril posta lá como se fosse na igreja todo domingo, posta não sei o quê, posta não sei o quê. Sim. E eu te falo por experiência própria. Nunca me faltou com nenhum pedido dos que eu fiz e me tirou todos os problemas que precisavam sair da minha vida na hora certa. E eu nunca pedi nada, assim, nunca, porra. Mas teve uma vez que eu falei, cara, se não for pra mim, tira da minha vida. 2 dias depois, tá aí vivo ainda o ser humano. Não, vamos deixar claro, tá aí vivo ainda o ser humano. Mas graças a Deus está muito longe da minha vida. De vez em quando cruza, né? Porque não é perfeito o negócio. Mas de vez em quando a gente passa por aí, mas... É o que você falou mesmo. As pessoas chegam no dia do santo específico, ainda mais São Jorge, né, cara? Sim. Que é o tipo do polícia, é do bandido, é do De bom, tudo. é do ruim. Padroeiro de tudo. Né? Isso é uma loucura. É muito popular, né? O São Jorge é muito popular. Eu vejo a festa dia 23 de abril lá em Quintino, fica lotado. Eu vou. Tô louca pra ir, nunca fui. Em Quintino? Nunca fui. Pô, já fui várias vezes. Meu avô era um político ali da região. Meu avô fechava a rua, pagava as coisas da igreja, ajudou a igreja durante 700 anos. Eu sempre vou lá na igreja, dia 23 de abril. E é como você fala, tem situações que aí a gente tem que apelar mesmo para a religião. Quando a minha mãe, ano passado, passou mal, quase foi dessa para melhor, eu não... Caralho, eu já não tinha mais o que fazer, já cansado. Aí eu falei assim, cara, não custa nada ir na igreja num dia que não seja dia 23 de abril, sabe? Eu fui lá pedir pela minha mãe e tudo mais. Cada um acredita numa coisa. E 2 dias depois dali, minha mãe estava em casa. Então não tem como não acreditar, não tem como não ser devoto. Eu tenho lá no meu quarto 2 São Jorge, um veio do Vaticano. Eu tenho uma estatuazinha do Castelo de São Jorge. Eu tenho vários. Eu só não boto no carro e tal, essas paradas que eu acho que não precisa. Acho que a fé tá dentro da gente. Sim. Porque tem gente que eu vejo que se pudesse botava um plotter, né? Fazia um adesivo do tamanho do Paulo e botava. Né? Tipo, mas é verdade, eu acho que é feio. Eu acho que você não precisa expor a tua... É o que a gente tava falando desse cara da roupa. Sim. A gente não precisa expor a nossa religião pra ninguém. Eu acho isso feio pra cacete. Mas quem tá chegando na macumba no começo... Acha maravilhoso, quer chamar atenção de toda qualquer forma. Ainda mais hoje em dia que é moda, você ser macumbeiro. E isso aí da sua moda, mãe... hoje em dia? É, muita. Cara, sabe o que eu vejo? Me lembra de voltar no assunto que você vai falar da minha mãe e tal, mas... Cara, no TikTok. Já viu live no TikTok? Já. Cara, tem vários tipos de live. 2 que me assustaram muito, que eu vi muita gente online. Muito. Um era um cara cortando sabonete e descascando o ovo. Já viu isso? Já, que fica aquele... É o quê? Mentira. Não, né? Sabonete? Não, Eu também já vi. Não, mas não é pra macumba, não, pô. Não, eu sei que não, mas... Ah, tá. Tipo, cortando sabonete... Tu nunca viu o cara cortando sabonete? Não. Eu ia até raspando assim, ó. Do sabonete? E já viu do ovo? Já. Que o cara descasca o ovo sem sair a gema, sem... E fica tipo um plástico naquele ovo. Já viu isso? Já. E aí o cara bota assim, quantos cliques ele tirou o ovo. Aí, então, uma vez eu entrei, tava em 3 mil e tal cliques. Que ele tirou 3 mil casquinhas do ovo, até o ovo ficava só... Igual silicone de mulher, né? Molenga, aquela parada. Essas foram 2 lives que eu vi. Mas teve uma que eu vi uma live um dia, ontem, porque a gente combinou de gravar. Eu falei, vou caçar alguma coisa. Se abrir meu TikTok, eu virei pai de santo. Porra, esquece. Cara, eu vi uma live ontem, tinha 72 mil pessoas vendo a mulher jogar carta. E nego fazendo pergunta ali na cara de pau mesmo. E a mulher respondendo. Eu falei, gente... Que loucura, mano. É sério. Hoje em dia o que mais tem é cartomante de TikTok e pai de santo de TikTok. Mas é mesmo ou é fake pra ganhar dinheiro? Eu não acredito. Por quê? Vamos lá. Calma. Eu, Érica, eu jogo pelo telefone. Eu posso jogar pessoalmente pelo telefone à distância, né? Mas não é por uma live. É o seguinte. Existe uma assinatura espiritual, vamos dizer assim, onde eu tô em conexão com você pela minha mente, e você está comigo naquele momento, onde você me passa o seu nome completo, onde você me passa a sua data de nascimento. A partir daquele momento, você meio que está me dando uma autorização. Se o seu subconsciente já está entendendo que você está me passando o seu nome completo e a sua data
para nós abrirmos um jogo, eu tenho uma total abertura para poder... Eu tenho a visão, vamos dizer assim, para abrir um jogo para você. Agora, se eu tô numa live, e aí eu boto assim, ó, só mandar pergunta. Aí teu user lá é Leite Jorge. Aí eu penso, o nome dele é Jorge Leite. Então eu vou aqui jogar Jorge Leite, isso, bum. Ah, sei lá, fulana de tal tá gostando de mim. Pô, ela não tá gostando de você, ela tá se distanciando, ela tá isso, ela tá aquilo. Tu vai focar naquilo dali, às vezes nem é isso. Muitas das vezes, na verdade, não é isso. Ela só tirou uma carta Ela só tirou aleatória. a carta, leu a combinação e te deu a resposta. Porque nessas, elas sabem que existem pessoas que sabem o significado das cartas, as combinações. E se, por exemplo, caíram 3 cartas que vêm falar sobre uma pessoa que gosta de você, que está entrando no seu caminho, mas vai demorar um pouco ainda para você encontrar com ela. E ela lê que a pessoa está no seu caminho e você já encontrou com ela, quem estiver vendo ali e tiver o conhecimento, vai bater ali e vai falar, não, isso é mentira. Eu tô vendo daqui, tipo, ela gravando as cartas, já no caso. Eu tô vendo aqui, pelos estudos, tirando a intuição, não é essa a resposta certa. Caralho. Então, tipo, na rede social, assim, é tudo charlatanismo mesmo, na cara de pau. Com certeza. Mas também várias vezes eu já cansei de passar assim, e a menina fala assim, esse é um sinal pra você. Não pule esse... Caralho, puta, vou começar a fazer isso, viado. Vamos fazer uma live dessa. Aí, Não, pule esse vídeo. O primeiro que entrar, vai, tu! Fica aí que eu tenho um negócio pra te contar. E os melhores são os comentários. Os melhores são os comentários. Passei mal de rir no comentário. A mulher falando não sei o quê. Não, porque fulana tá assim no teu caminho e tal, não sei o quê. O cara comenta embaixo, vai, boi, comendo capim. Vai. Não, tipo assim, essa parte é divertida. Pessoalmente, eu tenho medo pra caralho. Não me chama, Sério? não porque... Pô, porque, cara... Não me leva mal. Tem entidade que chega sem freio, mas eu aviso que tá chegando. E, porra... Não... Eu tava conversando isso aqui com o Igor outro dia, irmão. Pô, tava lá Sempre manda me chamar. Tem gente pra caralho, cara. Porra, tá me entendendo? Não me leva mal. Com todo o respeito do mundo. Gosto, respeito, mas... Quer falar o que logo comigo? Tem 50. Tu tem medo da risadinha? Deixa essa porra pra lá, cara. Vamos voltar onde a gente tá. Você vai ter medo da risadinha. Porra, uma vez... Não, agora não tô zoando, não. Uma vez, essa história é verdade, foda-se, não tem por que mentir. Ela nem vai assistir o podcast porque ela tá namorando, então acho que vai dar problema. Mas eu ficava com uma menina que o pai dela era pai de santo. E a mãe dela também. Porra, eu tenho medo pra caralho. Pra que eu fui falar que eu tinha medo? Tá me entendendo? Pô, fui lá pra Jab lá, tava lá na casa dela, lá na casa do caralho, longe pra cacete. Praça Seca. Que do nada. Porra. Aí tô lá, do nada, a mãe dela me chama. Vai lá na cozinha que o Paulo quer falar contigo. Pô, pelo amor de Deus. Quando eu entrei na cozinha parado, eu tava parado, eu fiquei parado, eu tô até hoje lá. A minha alma ficou lá parada. Pô, meu irmão, eu sou cagão pra caralho. Eu tenho que parar de falar que eu sou cagão, cara. Porque aí as coisas, ninguém vai me chamar, ele não tem medo, não chama. Mas, sério... Pô, cara, porque pra quem tá chegando não tem, assim, um nível leve, tipo, iniciante. Tem. Porra, cara, sempre me levaram no pior, então. Não, depende também da gira que você vai. Nunca fui. Nunca foi numa gira? Outro dia, um amigo meu, Rogério, ele é pai de santo também, mas ele é meio 7-1. Mas ele falou assim, vamos lá no meu centro comigo. Não, ele é completo. Porque eu vou tirar as dúvidas que eu tenho do Rogério com você vai me dizer. Cara, vamos lá no meu centro, lá em Irajá. Diz que macumba boa é macumba longe. Essa é a melhor do mundo, então. Cara, eu fui lá com ele, o centro tava desligado. Era tipo segunda-feira, meio-dia. Vamos lá no meu centro só pra eu levar não sei o que lá no meu centro. Aí ele abriu o portão, vamos lá dentro. Não vou. Sol de meio-dia, tudo apagado lá dentro. Não vou. Mas não vou mesmo. Ele, mas aqui fora é perigoso. Tem problema não, tô protegido. O pessoal lá dentro tá cuidando de mim. Não vou, eu tenho medo pra caralho. Eu tô te falando, cara, eu sou cagão, não vejo filme. Eu vou te levar comigo um dia. Não, mas tem que ser uma parada tipo assim... Tranquila. Posso ir embora a hora que eu quiser. Que você quiser. É isso que falam que não pode, que é falta de respeito, sei lá o quê. Não, você pode ir, você pode entrar, assistir um pouco, depois se quiser. Se não quiser falar com ninguém, você não é obrigado a falar. Mas sempre me chamam, nas 3 que eu fui.
fulano quer falar contigo. Pô, pra quê? Me deixa quieto aqui no meu canto, Não, cara. porque assim, é o que eu falei também sobre ser de terreiro para terreiro. Eu acho que se tiver uma coisa muito perigosa, um aviso muito importante para você, vão realmente chegar e te chamar. Só que da mesma forma que vão estar ali, vão saber o medo que você tem. Pior que todas as vezes que me chamaram, o bagulho era pesado mesmo. Então, ai, tudo bem, vem cá, vou sei lá, conversa fiada, sabendo que você é uma pessoa que está ali com medo, entende? Então, assim, pelo menos no meu, é uma coisa assim, você tem a opção, eu quero conversar com uma entidade. Você vai pegar uma ficha, você vai ficar sentado esperando, ou andando, esperando, até você ser chamado, entendeu? Se você quiser só ficar ali sentado assistindo, você fica ali sentado assistindo. Pô, deu minha hora de ir embora, eu quero ir embora. Fiquei 10 minutos, quero ir embora. Beijo, tchau, vai embora. Entendeu? Agora, por exemplo, eu como filha de santo, eu chegar lá e, pô, no meio da gira eu pegar e ir embora, é um desrespeito total, porque eu sei que eu tenho que fazer uma abertura, eu tenho que estar ali no fechamento, sabe? Eu tenho coisas a fazer depois, então, assim, ali sim, em relação a mim, é um desrespeito. Agora, você não é obrigada a ficar ali o tempo todo. Ainda mais se você é uma pessoa que tem medo. Já é um passo muito grande você estar ali dentro. Você continuar já é outra coisa. Não, A gente aí... Agora, umas perguntas que eu ia te fazer. Por exemplo, esse meu amigo, eu posso falar que ele é 7'1", porque ele é meu amigo, porque ele é 7'1 mesmo, mas não só nessa parada da religião, porque eu levo muito a sério a religião dele e de todo mundo. Mas, por exemplo, existem algumas vezes no ano que você não pode sair de casa, né, na religião. Tipo, não pode sair, não pode beber, não pode um monte de coisa. Existe isso? Ah, tá. De sair de casa existe se você estiver dentro de um preceito. É, isso. Sim. Então não pode. Mas quantas vezes por ano isso? Não, então, isso aí depende do preceito que ele está passando, que ele tá, da necessidade dele, entendeu? Por exemplo, eu em maio, se Deus quiser, eu vou fazer o santo na Umbanda. Tem festa? É. Se eu estivesse fazendo no Candomblé, seria a época que eu ia ficar careca. Eu ia chegar nessa pergunta. Viu? É verdade isso? Sim. É verdade. Para. É verdade. Trabalhei com uma menina também, chamada Érica, é o nome dela. E um dia ela apareceu careca no trabalho. Aí, porra, pensei que fosse alguma coisa de doença e tal. Nem brinquei na hora. Depois que ela falou, eu comecei a brincar de outras coisas. Mas eu achei que era pilha dela. Agora, você falando, eu vejo que é verdade. Mulher raspar a cabeça mesmo? Todo mundo. Se for mulher ou se for homem, você raspa a cabeça, porque é o nosso ori. É aqui. Por isso que falam que não é bom a gente botar a mão na cabeça do outro, porque é como se fosse a sua principal... Como se fosse, não. É a sua principal fonte de energia. Então, Meu pai não gosta que faça carinho na cabeça dele. então, porque é um... Vamos dizer que é um canal para entrar coisas boas e coisas ruins. Entende? Por exemplo, é uma pessoa que detesta você e ela não demonstra para você que detesta, mas ela te abraça. Aí ela vai, passa a mão na sua cabeça. Aquele sentimento de ódio que você não conhece, que tem dentro do outro, vai estar sendo passado para você. Pelo abraço também. Não vai deixar de passar. Mas pela sua cabeça é uma coisa muito, muito rápida, vamos dizer assim. É uma porta para tudo ali da tua vida. Então, quando você faz um santo, você raspa a sua cabeça, você está criando, na verdade, está nascendo na sua cabeça mesmo, em cima de você, um novo santo. Exemplo, você, não é porque você é devoto de Ogum, que se você for fazer uma feitura, você vai ser filho de Ogum. Vai crescer um Ogum na sua cabeça. Pode ser qualquer um. Mas vamos dar o exemplo de Ogum, que é o que você conhece. Bota no slow motion essa daí quando for editar. Porque... Gol! Vai. Quando você for fazer, vai estar nascendo um santo na sua cabeça. E por que você precisa raspar? Porque é como se fosse um renascimento seu. Aquele santo que vai nascer vai ser desde pequenininho, desde bebezinho, e vai começar a crescer com você. Então, assim, você está limpando o seu corpo todo, você passa por muitas coisas que só quem passa que sabe. Nem eu sei, porque eu nunca passei. E é proibido falar, tá? É proibido. São segredos de Hong Kong que falam. Hong Kong é onde fica, né? Durante seus preceitos e tal. Então, assim, o pouco que eu sei sobre isso é o quê? Você tem que ficar, se eu não me engano, 3 meses, 2 meses, não sei, sem poder dormir na cama. Você tem que dormir numa esteira, no chão. Tem um tempo para você não se olhar no espelho. Você não pode se olhar no espelho. Pô, mas isso é difícil pra cacete. Não pode. Não, mas peraí, cara. Tu não pode dirigir, então. Não, tem o tempo que você não pode sair de casa, que você tem que ficar ali de resguardo, de preceito, até você fazer seu santo. Se eu não me engano, são 21 dias no Candomblé. Dependendo da casa também, você fica 21 dias lá.
sem se olhar no espelho, tiver que sair, você tem que botar um paninho na cabeça, você fica 1 ano sem usar preto. Você fica 1 ano sem pisar na praia, sem pisar na cachoeira. E uma coisa interessante, você faz o santo do candomblé, mas na Umbanda, você fica 1 ano sem receber seus guias. O único guia que vem é o seu herê. Você não recebe seus guias, até você ter a autorização de voltar a poder ir para a roda, a poder receber seus guias. Tanto que, pelo menos na minha casa, quando alguém vai entrar para fazer santo de candomblé, a entidade ou o pai de santo fala: esses guias vão entrar de férias, vão para sei lá, literalmente, para uma viagem espiritual e vão voltar daqui a 1 ano. E fica aquele tempo todo, assim, sem receber nada. Fica ali no meio, na gira e tal, mas não recebe nada, só irê. Cara, mas tem que ser uma coisa, uma doutrina muito... Não digo que é pesada, não, mas tem que ser muito bem orquestrado, porque... Caralho, não tá olhar pro espelho, então tem que tampar o espelho de casa antes de ir lá fazer o negócio, que se voltar é automático tu se olhar no espelho. Mas... Então, tem coisas... Não, eu entendo. Pô, não ir à praia. Tá, beleza. São coisas... Não ir à cachoeira. 1 ano. Tô 34 anos sem ir. Vai embora. É do jogo. Faz parte. É igual academia. Nunca fui. Entendeu? Dá pra ver. Meu umbigo é grande. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte. Eu não sabia que era toda essa... Eu não sei se a palavra certa é doutrina. Como é que chama? Doutrina é o que é ensinado ali dentro, né? Tipo, o que é pra ser seguido. Então, mas tem gente que leva a sério mesmo? Ou... Tem que levar. Não, ter que levar é uma coisa. Não, você tem que levar, porque se você não levar, quem é da religião sabe que mas não tem é sempre brincadeira. Um filho desgarrado, não tem? E é que a vida não anda. Que sempre tá com uma pedra no caminho. Aí vai falar que é o santo que tá botando. Não é o santo que está botando, é o santo que não está retirando. Mas é isso que eu queria te falar, sabe por quê? Eu vejo muita gente falando o seguinte: minha vida não vai pra frente, não sei o quê, eu preciso ir no centro tal, preciso ir na macumba tal, preciso... Tipo assim, usa sempre a desculpa da religião que o negócio não anda. Uhum. E tá sempre mudando de centro, sempre mudando de alguma coisa. Talvez não tenha feito direito algo que tenha ter sido feito, não é isso? Mais ou menos? Então, eu falo que tem que ter muita coragem para entrar pra religião. Porque você tem que ter uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Então... Pra mim, é o seguinte, eu tô na religião, significa que eu vou ter minha vida totalmente 100% certa? Não, não vai ser, mas eu vou ter uma ajuda melhor. Eu vou passar por problemas, mas eu vou ter uma rede de apoio melhor. Só que as pessoas acham que é o seguinte, você entrou pra religião, você entrou pra uma casa, aquela casa que vai fazer um milagre. Esse centro não fez milagre na minha vida não mudou. Então eu vou pra esse, Só que você não consegue entender que são os seus que tem que fazer. A partir do momento que você entra para uma casa, você vai pedir direcionamento para outra entidade, para outras pessoas, para pai de santo, para mãe de santo, tranquilo. Só que você tem que entender que você tem os seus e que para aquele dali poder mexer em algo da sua vida, os seus têm que autorizar. Então, as pessoas não pensam em assim, eu vou entrar e vou cuidar de mim, eu vou cuidar do meu. Não, eu vou me jogar e vou deixar que cuidem de mim. Entendeu? E não é assim, nem todo mundo... Porra, graças a Deus eu tenho um pai de santo maravilhoso, uma mãe de santo maravilhosa, que dá estudo pra gente, conversa, explica sobre tudo. As entidades mesmo, isso que eu acabei de falar, foi através de uma entidade da mãe de santo que falou. Gente, não adianta vocês quererem e achar que a gente vai poder chegar e fazer. Se o santo de vocês, se a entidade de vocês não autorizar, não tem como fazer. Igual, por exemplo, a história do incêndio, que eu te contei. Igual a história do incêndio. Me contou, não. Você vai contar pra gente agora. Eu contei mais ou menos por alto. Tá. Não, você me contou a história inteira, mas você vai contar a história toda agora de novo. Mas a parte do espiritual eu não contei, né? Contei só o que aconteceu. Não, você me contou tudo. Contei? Contou. Pode contar pro Jorge Leite, foi uma sessão sem ser no podcast que você me contou. Tá, vou contar resumidamente, senão fica muito longo. Vai, Felipe Sanches. Cara, como é que continua? Eu fui pra casa, né, de uma pessoa que eu não conhecia, com 2 amigos que eu conheço, um casal de amigos, na verdade, que eu conheço. Resumindo, estávamos todos na sala, comendo, jantando, e tinha uma porra de uma bateria de uma bicicleta elétrica.
Nesse momento, tava todo mundo na sala. Antes disso, tava todo mundo separado, né? Um pouquinho para cada canto. E aí, quando tava todo mundo reunido na sala, tinha a sala e o corredor. Você sabe dessa história? Sabe. Acho que uma das primeiras a saber. E aí tinha o corredor assim e a bateria pegou fogo. Só que a bateria pegou fogo, não só pegou fogo, como lambeu assim, o caminho todo para caso alguém estivesse nos quartos, não ia conseguir passar. Uhum. E aquele fogo foi vindo para cima da gente. Eu desesperada tava, desesperada fiquei. Ali eu só consegui imaginar eu, meu filho, minha mãe e mais nada. Não vinha nada na minha cabeça. Tipo, nada. Nem assim, vida espiritual, nada. Só vinha meu filho e minha mãe na cabeça. E aí eu lembro que minha amiga tentou me tirar daquilo, aquela fumaça. Todo mundo, éramos 10 a 12 pessoas dentro do apartamento. Até que todo mundo tentando abrir a porta junto, ninguém sabe até hoje quem foi a pessoa que conseguiu abrir a porta. Abriram a porta, o apartamento pegando fogo e tal. Eu fui a penúltima a sair, minha amiga foi a última. Conseguimos sair dali. Aí passou aquilo tudo e tal. Eu, como uma boa macumbeira, fui logo lá no meu centro perguntar se tinha alguma coisa espiritualmente, né? E aí, antes de eu chegar e começar a contar o que tinha acontecido, a vovó, né, da minha mãe de santo, foi e falou assim: filha, você gostou de ficar no meio do fogo? Aí eu falei: vovó, eu detestei, achei que eu fosse morrer. Aí aqui entra a questão de ter isso entre entidades, né? Uma entidade não é melhor do que a outra. Existe respeito entre elas. Você tem os seus, eu tenho os meus. Você pode pedir algo para minha entidade, mas que ela só vai interferir na sua vida se a sua permitir. E aí foi quando ela foi e falou para mim o seguinte: a pombagira da minha mãe de santo, quando ela é rainha. Aí a vovó falou para mim assim: a rainha não pôde interferir em nada. A sua pombagira não permitiu. E quem botou fogo na casa foi a sua pombagira. Aí eu fiquei meio bolada, né? Eu falei: porra, como assim? Ela queria me matar? É isso? Eu sigo a minha religião para isso? E aí eu fiquei revoltada. Aí foi quando ela falou: não, filha, ela estava te livrando. Não só você, como outras pessoas dali de dentro. E aí foi mais a fundo, né, no assunto e tal. E aí eu falei: vó, mas eu queria entender quem foi que abriu a porta. Porque ninguém sabe. Todo mundo fala: falou que foi fulano, falou que foi fulano, falou que foi fulano. No final, ninguém sabe quem abriu a porta. E, assim, o fogo estava tão alto e era muito próximo da porta, fora a fumaça, né? Não dava para enxergar direito. E ela foi e falou: quem abriu a porta foi o Zé, que já é uma outra entidade da minha mãe de santo. Então, assim, houve uma intervenção dele, mas na hora do fogo, ela não interviu em nada, porque a minha pombagira precisou botar fogo naquele apartamento para me livrar de algo. Então, assim, rola esse respeito, sabe, entre eles. Não é uma coisa de: ai, meu Deus do céu, fulana, eu fui lá pedir, porque tem muita gente que vai pra macumba pedir macho, né? Mulher e homem. Nossa senhora, o que mais tem? Sério? O quê? Sério? Óbvio, o que mais tem? Pede alguém específico? Eu quero fulano? E ciclana? Exatamente. Dá certo? Então, eu falo pra mim que eu acho, né, isso, que é muito da tua fé. Eu acho isso, porque assim... Caralho, Gisele Bündchen. Não é assim também, né? Senão... Porra! Todo mundo ia estar milionário também, porque todo mundo ia lá estar pedindo dinheiro. Mas vai também pedir dinheiro? Ah, deve pedir. Eu acho muito engraçado aquela galera que passa o ano novo todo de amarelo. Porque vai todo mundo ficar de olho grande nele. Quer ficar rico, filha da puta. Não vai ficar, não. É por isso que eu uso só a calcinha, que ninguém vê. É uma dica também, pra quem quiser. Usar calcinha? Não, tem Não, gente... amarela. Eu não entendi. Quer usar calcinha? Não, eu não. Tá vacilando aí. Tu viu o desespero dele, né? Usar calcinha? Não, eu não. Chegou a minha vez. Não, pô. Me respeita. Não, olha só. Pra quem acredita nisso, falam que é importante você ter uma peça no corpo. Da cor. Ah, entendeu? tá, sim. Aí tu pode botar uma cueca, no caso. Ah. A Anitta diz que passa todo ano novo sem calcinha. Que sempre dá certo na vida dela. Depende do que ela tá dando, né? Deu certo. Porra. Eu acho que na vida dela tá tudo dando certo. Sei lá. Se é Sei. por... Eu ficaria feliz se a minha vida tivesse assim. Talvez não dando tão certo como na vida dela. Caralho, eu entendi outra coisa, mas eu achei que você ia falar outra coisa. Eu jurei que você ia falar: não, passar o ano novo sem calcinha. Eu já ia falar... Já passei. Deu certo? Não lembro o que eu pedi. Sério mesmo.
Já passei mesmo. Tá, mas vai, o que a gente tava falando? Esse é o problema, eu tenho problema de memória. Se eu te interromper, fudeu. A gente tá falando de calcinha agora. Não, pode contar tudo, né? Pode contar tudo. O que a gente tava falando? De quem? Do incêndio. Ah, tá. Você Não, tacou fogo na parada. não, o incêndio foi isso. Ela me passou, né? Tudo que aconteceu ali do lado espiritual. Assim, agradeço muito, 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 muito. E entendi também sobre isso, esse respeito entre eles. Né? Porque a pombogira da minha mãe de santo é a dona do terreiro. Ela é a dona, ela cuida de tudo, de todo mundo que tá ali, de todos os consulentes. Consulente é quem vai se consultar. De todos os consulentes. Ela cuida de mim. Só que eu tenho a minha. Entendeu? Então, assim, ali naquele momento não existiu assim... Ah, ela é professora e a pombogira da Érica é aluna. Mas e não. por que mesmo que ela fez essa coisa acontecer? Você falou? Não. Não. Falei que teve um livramento entre a gente. Tá. Meio profundo de falar aqui. Entre a gente? Ah, não! Pô, Bebeu o quê, viado? não bebi Na nada. moral. É que eu tô um pouco nervoso, cara. Tô percebendo. O livramento entre a gente conheci a garota sexta-feira. Eu falei, gente, o que eu já não fiz, né? O que eu já não fiz? Que eu é maluco, eu moro longe, eu já não fiz nada. Né? Mas me fala uma coisa. Dentro das perguntas que eu anotei aqui, junto com o Paulo, que é medroso tanto quanto igual, a gente chegou em umas perguntas que não tem mais muito a ver dentro disso. Como é que foi pra você ser mãe? Cara, eu sabia que você ia me perguntar isso. É claro que você sabe das coisas. Mas vai. Eu ia perguntar isso, é óbvio que eu ia perguntar. Porque eu vejo a maneira... A gente se segue no Instagram uma semana e eu vejo as coisas que você posta lá do Arthur e tal. Tá, mas cuidado, porque mãe de Instagram é mãe de Instagram, tá? Às vezes a gente acha que é uma ótima mãe porque viu no Instagram e, na verdade... Não, você no Instagram é uma péssima mãe. Fica falando que a Fabiana vai pegar o menino, né? Fabiana? É Fabiana o nome? Fabiana? É ela, Fabiana? Não, é porque hoje ela perguntou, quem é a Fabiana? Eu falei, o outro Porra! Eu vi ela postando um vídeo, não, que a Fabiana vai te pegar. Eu fiquei com medo. Imagina o moleque que tem quantos anos ele tem? 4. Paulo, se esse ser humano vira com uma voz esquisita pra você, tu já sabendo dessas coisas todas. Essas tecnologias toda avançada, vira aqui, ó. Ah, foi assim mesmo, ó. Fabiana vai vir te pegar. Moleque. Tava longe. É que se o Arthur não usa mais fralda, ele usou naquela hora. Porque eu quase usei olhando no Instagram. Fabiana tá vindo aí. Não tá nada. Tá sim, ela tá viado. Ela convenceu o moleque. Ela me convenceu. Tanto que eu te perguntei, quem é a Fabiana? Ah, você também perguntou. Hoje ele só toma banho por causa disso. Hoje ele o quê? Fabiana só toma banho por causa disso. Falei, se você não for tomar banho, a Fabiana vai chegar, hein? Vovó! Aí, tá vendo? Não, mas vamos lá. Como é que foi pra perguntou- você? Como é que foi pra você? Como é que você descobriu assim, sou mãe? Como é que foi o primeiro impacto? Cara, primeiro impacto mesmo de tipo assim, caralho, eu sou mãe, foi assim que ele saiu de mim. Tanto que eu não consegui chorar. Eu não tive reação, tipo, que todo mundo esperava. Eu tava tão nervosa, eu tive parto normal, né? Tava tão nervosa que eu só vi que meu filho saiu de mim quando ela me entregou. Nem senti nada. Tem noção? Não senti nada. Não senti meu filho passando por mim. Caralho, que loucura. Eu roo o cantinho do dedo, já sinto uma dor do caralho. Não, eu também, mas aquele momento ali, não sei. E já tinham me avisado que ia ser assim. Aí, quando ela me entregou, assim, meu filho, aquele pacotinho, assim, que ele olhou pra minha cara, olhei pra cara dele e falei, fudeu, vai começar. Agora começou. Aí eu olhei e falei, cara, eu sou mãe. Aí fomos pro quarto, botou pra mamar, uma dor desgraçada, que foi a pior dor do mundo pra mim, foi da amamentação. Aí foi ali que eu realmente também parei e falei, porque se não for eu, não vai ser ninguém. Vai ser leite, sei lá, leite de outra pessoa, mas aqui agora, no momento, dentro da minha casa, só vai ser eu. E dali em diante, eu comecei a viver uma vida totalmente diferente, mas não precisei me privar de nada. Eu vivi por escolha. Exemplo, existem muitas pessoas que têm filho novo, né? E simplesmente de 2, 1. Ou pega o filho e entrega para a mãe cuidar e continua vivendo a vida normal, como se não existisse uma criança, saindo de segunda a segunda, dormindo fora todos os dias. Não julgo, cada um faz o que é da vida.
Ou aquela pessoa que pega o filho, tem o filho, e infelizmente acaba não tendo mais vida social, não tendo mais lazer nem nada, porque vive pro filho. Eu, graças a Deus, não precisei ir para nenhum dos dois caminhos. Minha mãe, assim, chegou assim que eu tive o Arthur, logo depois eu tive depressão pós-parto. Então, eu emagreci 20 quilos em um mês. Tudo que eu engordei durante a gestação, eu emagreci em um mês. Tô precisando ter uma depressão pós-parto pra perder 20 quilos. Pô, tu fala isso, não sabe o que é isso. Pô, pra perder 20 quilos eu tô precisando. Mas depressão pós-parto não sabe o que lógico, mas tô precisando perder 20 quilos. Aí ele... Eu não sou gordo, é porque o meu umbigo é grande. Tá certo, vida. Entendeu? Não tem problema nenhum. Pô, tá Deixa me chamando de grande. vida, ela já tá fazendo mandinga. Vai. Chama todo mundo de vida. Vai. Aí a minha mãe chegou a um ponto de, tipo assim... Filha, vai sair com as suas amigas. Deixa meu filho tinha meses. Minha mãe ficou 3 meses em casa comigo. Vai sair com as suas amigas. Você precisa ver gente e tal. Aí eu... Tá, vou. Aí fui, cheguei a sair. Eu não tinha força para levantar, para amamentar meu filho. Minha mãe tinha que me acordar de madrugada, porque o Arthur, ele, graças a Deus, sempre foi uma criança muito tranquila. Então, assim, às vezes eu acordava ele pra mamar e tudo mais, e ela fazia isso comigo, entendeu? Então, assim, dali, minha mãe sempre foi minha melhor amiga. E quando eu engravidei, ela foi o pai que eu queria que meu filho tivesse tido, sabe? Perto de mim. Poxa, quero descansar um pouco. Não vai ficar com o papai, vai ficar com a vovó. Ai, Érica, minha mãe, a Érica, eu vou dormir um pouco. Aí ficava comigo. Era assim, sabe? Tipo, tudo que... Mas quando você engravidou, você teve o apoio da sua família? Foi, tipo, você engravidou muito cedo? Como é que foi isso? Então, eu... Como é que você descobriu? É isso que eu queria entender. Eu perdi a virgindade dia 2 de julho de 2017. Eu perdi com 17 anos. E eu faço aniversário dia 14 de agosto. Dia 24 de agosto, eu tinha 10 dias, tinha completado 18 anos, eu descobri que eu estava grávida. Eu descobri que eu estava grávida, não, minto. Eu engravidei dia 24 de agosto. Só que eu não estava namorando, eu estava ficando com esse menino já há um tempo. Eu ficava com ele desde 2016. Eu digo que foi a paixãozinha de adolescência minha. E aí, quando eu estava em outubro, 10 dias antes de eu descobrir que eu estava grávida, eu olhei na cara dele, a gente tinha brigado, tinha parado de ficar, e eu olhei na cara dele, na porta do meu condomínio, e falei assim, ainda bem que eu não engravidei de você. E se eu engravidasse de você, você nunca ia saber que você ia ser pai do meu filho. Porque você é um merda. Isso pra ele. Eu lembro disso até hoje, até a roupa que eu tava usando, mas tudo até a idade. Aí, ele, você não é louca, você ia me contar. Eu falei, não é te contar aquela história toda. Aí ele, tá, você me perdoa? Eu falei, perdoo, mas não fiquei com ele. Até que eu fiz o exame de sangue, porque minha menstruação estava atrasada, só que minha menstruação nunca foi regular, toda desregularizada. E aí, meu exame de sangue deu positivo. E aí, eu chorei pra caralho, corri pra minha mãe, né? Óbvio, tudo pra mim e minha mãe. E aí, eu fui e contei pra ela. Aí, ela foi e falou. Agora, tipo, a maior preocupação, ela falando, minha maior preocupação não é nem a criança. É porque você é uma menina que você está entrando agora para a vida, de trabalhar, de fazer faculdade, de se formar. Eu estava no 2º ano do ensino médio, terminando o 2º ano do ensino médio. E aí ela ficou mais preocupada com o meu futuro do que com a criação da criança em si. Isso aí a gente dava um jeito. Dá um jeito. E é isso. Aí foi isso. Aí ela ficou de boa, minha família também. Meu pai, de criação, né, que é meu pai, que é o que me criou desde meus 6 meses, eu não tive coragem de falar. Só que na época eu estudava no Intelects. E meu colégio, toda sexta-feira, tinha simulado, na época. E aí foi numa quinta-feira, eu passei a quinta-feira inteira na casa de uma amiga pra minha mãe contar pra ele. Aí minha mãe foi contar no meio de uma padaria. Meu pai surtou. Se ficar muito nervoso, come um docinho, come um negócio. Não, comigo ia dar certo. Comigo que quer me dar uma notícia ruim, me leva pra jantar, que eu já fico tranquilo, né, Paulo? Igual a gente come aqui, quando tinha dias que o nego marcava o podcast aqui com a gente, furava, aí a gente descia e comia uma pizza, só de raiva. Né? Exatamente. Tá com raiva hoje, Paulo? Pode ficar Não, com tá raiva. com medo, né? Pode ficar com raiva. Tá com raiva hoje, Paulo? Não, fica até meia-noite, tá tranquilo. Aí ela falou pra ele numa padaria, falou que ele começou a gritar, desesperado e tal. Caralho. Porque eu sempre andei com muito homem e pouca mulher. Sempre tive muita mais amizade de homem. Eu sou muito mais fácil de fazer amizade com homem. E aí ele virou pra ela e falou assim, pelo menos ela sabe quem é o pai? Ai, meu filho, minha mãe ficou puta. Começou a xingar ele, que ela falou,
claro que ela sabe. Aí ele, não, porque lá em casa eu entro e saio de homem, sendo que eu sempre ficava na sala, né? Eu nunca ficava assim no quarto. Aí ela falava. Caralho. Mas era tudo amigo, tipo amigo mesmo, assim. Chamava minha mãe de mãe e tal. E realmente eram todos meus amigos. Eu nunca nem fiquei perto Chamava deles. tua mãe de mãe, mas um chamou de sogra. Mas o que chamou não entrava na minha casa. Ah, tem sempre uma ovelha desgarrada. Exatamente. E aí, quando chegou aí eu cheguei em casa, minha mãe desesperada com medo dele brigar comigo. Por quê? Esqueci dessa parte. Quando eu descobri que eu tava grávida, eu já tava grávida de 2 meses. Eu fui, fiz o exame, deu, tipo, muito certeiro. Aí minha mãe foi e falou assim, a gente foi lá no Sérgio Franco com o resultado. Aí minha mãe, então, eu gostaria de refazer. Aí ela, senhora, tá muito alto. Tipo assim, digamos que o limite para dar negativo fosse 8 mil. Tava 614 mil. Então, assim, tava muito alto. Aí ela falou assim, Caralho. é melhor você fazer uma transvaginal. Ali em cima, na Mil e tal. Aí fomos lá na Mil fazer a transvaginal. Aí a menina lá, né, com o negócio minha, aí, lá na telinha, tu. Aí eu falei assim, ai, doutora, desculpa, é que eu tô muito nervosa. Aí ela, isso aqui não é seu coração, não. É do neném. Ali, eu chorava igual criança, chorava. Aí minha mãe foi e falou assim, é o meu neto. Aí eu falei, mãe, deixa de ser maluca, falando que é teu neto. Tem 8 semanas. Dá nem pra saber ainda. Ela falou assim, é meu neto. Dito e feito, era um menino. Arthur, né, no caso. Mas já dava pra saber se era menina ou não? Não. Eu soube com 5 meses. Mas tu fez chá de Bradbury? Eu ia fazer, mas aí o pai estragou tudo. Porque ele faz favor de sempre estragar tudo. Sério? Sério. O que ele aprontou? Ele ficou puto porque eu ia fazer uma surpresa. A gente foi fazer a Puta, eu não gosto de ultrassonografia. surpresa. Mas eu avisei que eu ia fazer. Eu queria fazer pra ele uma surpresa, sabe? Não ia ser nem pra mim, pra ele. Era uma coisa que eu queria dar pra ele, porque ele queria muito que fosse um menino. Então eu falei, eu vou fazer uma coisa maneira, né? Tipo, sei lá, inventar, fazer uma caixa, fazer alguma coisa. E foi próximo do Natal, se eu não me engano. Próximo do Natal. E aí, quando a gente saiu da sala, ele simplesmente ficou super chateado, super bolado comigo, porque eu não queria falar qual era o sexo. Aí eu falei, tá, beleza, você acabou de estragar tudo, é um menino, ponto. Aí foi ele, pai de Instagram, postar foto. Ai, galera, é uma menina, isso, é aquilo. Tem um amigo meu que é pai de Instagram e tá puto que o filho nasceu. Tadinho. Tadinho nada. Eu, Aí, hein? pronto. Porra, Não. quer ser pai de Instagram? Não, mas... não é Quero nada. ver passar noites ali do lado da criança, indo trabalhar cansado. Não, Isso aí não nasceu faz. agora, cara. Tá bom, mas quero ver agora, e aí? Agora ele tá querendo, mas não deixaram ele ver. Será que quer? Eis a questão. Tu não vai encontrar com ele? Pô, vou perguntar, eu vou dar um esporro nele. Fala assim, o que você ainda tá fazendo aqui? Que você não foi ver teu filho? É, tipo isso. Diz ele, sabe que o não endereço? diz ele que não deixaram ele chegar no Vai filho. com polícia atrás, eu quero ver meu filho, tem direito. Enfim, né? Vou até beber uma água aqui. Não, mas isso é foda mesmo. Pai de Instagram é uma pica. E aí, tu, de certa forma, pra você foi de boa a gravidez. Tipo, Foi. ser mãe. Ser mãe foi tranquilo, apesar desse pequeno perrengue aí com teu pai. Não, isso que eu falo do meu pai. O meu pai, na sexta-feira, antes de eu entrar pro simulado, ele me mandou um texto falando que antes de ser meu pai, ele é meu amigo e que ele me ama demais e que eu poderia contar com ele pra tudo. Que ele ficou nervoso na situação e tal. Aí eu chorei pra caralho, né? Igual criança. Chorei, fiz. Quando eu cheguei em casa, aí eu tava de top e short. Aí ele veio assim por detrás assim, de mim. Eu tava em frente ao espelho me olhando, né? Porque eu parava muitas horas e ficava tipo assim... Meu Vendo Deus. quanto tu é feia. É, Ah, vai. mas eu olhava só daqui pra baixo. Se eu olhasse daqui, era choro de Se eu raiva. olhar daqui pra baixo também é triste. Aí ele foi por detrás e ele falou assim, posso botar a mão na sua barriga? Aí eu falei, pode. Aí ele foi, botou a mão na minha barriga. Aí começou a conversar com o Arthur, que era arroz. E começou a falar que me ama e tal. Enfim, então assim, foi muito tranquilo. Eu tive e tenho até hoje O apoio dele. uma rede de apoio muito grande. É só minha mãe e meu pai, mas é o suficiente, mais do que suficiente pra mim. Tipo, total. Tudo que eu preciso vem diretamente deles. E eu super me orgulho disso, sabe? Vou te perguntar uma coisa, se você quiser cortar, você fala que não quer falar, a gente corta no final. Nessa situação das cartas, você cobra ou você faz de livre e espontânea vontade? Os dois. Vamos lá. Lá atrás, quando eu comecei, eu sei que, para quem entende, né? Esses tipos de jogos, tanto búzios, quanto tarô e quanto carta, você tem que cobrar um valor. Mesmo que seja simbólico. Porque senão você entra em dívida com o jogo, tá? Não sei muito a fundo sobre isso, porque é uma coisa recente que eu comecei a cobrar.
Mas pelo que a minha mãe de santo falou, que é uma coisa que você tem que cobrar, que é um trabalho. Não deixa de ser. É uma energia que você tá trocando com o outro. Não que você tem que cobrar pela energia que você tá trocando. Mas, por exemplo, já cansei de pegar jogos de pessoas que estavam super pesadas e eu começar a me sentir super pesada por conta daquilo. Então, assim, foi o que eu falei. Eu tenho um preparo. Eu não simplesmente comprei um baralho e vou abrir aqui um baralho. Eu tenho um gasto com vela. Eu tenho um gasto com a minha limpeza espiritual. Eu tenho um gasto com a internet, se for à distância. Eu tenho um gasto com luz. Eu tenho um gasto todo com aquilo dali. Então, assim, eu cobro para pessoas, assim, de Instagram, por exemplo, mas eu deixo bem claro 3 coisas. Primeiro, o valor que eu cobro, se tu for ver no meu Instagram, é totalmente ridículo, simbólico. Tem gente que realmente ganha vida com isso, e eu entendo. Eu ia chegar nessa parte. Dá para ganhar a vida com isso? Dá. Principalmente com tarô. Búzios já é mais complicado, porque, assim, você tem que... É o que eu falei, né? Para você jogar búzios, não é você simplesmente pegar e começar a jogar búzios. Tem uma coisa bem... É muito caro para você jogar um búzios, porque você tem que ter a tua feitura ali. A tua feitura, no mínimo, você vai gastar uns 7 mil reais. O que é isso? E você ficar careca, que eu falei. Tá. Isso aí, do candomblé. Então, assim, eu falo sobre isso, né? Sobre o valor simbólico, porém, eu não deixo e nunca vou deixar de atender ninguém por conta de vida financeira. Poxa, Érica, eu tô precisando de uma resposta, de um conselho, e eu não tenho dinheiro. Meu amor, senta aqui que a gente vai jogar. Maneiro. Quarta-feira no meu barracão, por exemplo... David não pode saber disso. Quarta-feira, por exemplo, no meu barracão, sempre que eu tô lá, eu levo meu baralho. E eu atendo todo mundo. Eu atendo todo mundo que estiver precisando, sem custo algum. E é o que eu falo. Poxa, eu quero fazer um jogo mais completo e tal com você. Posso jogar no seu centro para você não me cobrar? Pode. Maneiro isso. Pode ir até lá, que eu não vou te cobrar. Assim como eu também posso fazer para você sem te cobrar, você tendo que me pagar depois, que seja. Eu não nego ajuda por isso. Você dá aquele alívio, né? Você entrega aquele tipo alívio que a pessoa quer ali ouvir, ver. Sim, porque realmente não é uma coisa que eu vivo daquilo. Sei lá, um jogo que eu faça... Demora quanto tempo? Então, isso que eu ia falar agora. Um jogo que eu faço, por exemplo, tem jogo por perguntas. Tipo, eu quero saber... É o que eu falei, o baralho, ele é muito específico. Então, você tem que vir com a questão montada e eu te ajudo a fazer a pergunta. Então, assim, tem o jogo por pergunta, que eu abro a pergunta, bum, respondo. Tem o jogo que é por tempo, que aí você faz quantas perguntas você quiser. Então, assim, depende de qual que você, no caso, iria querer. Entende? Se for, tem de meia hora... Érica, em meia hora, quantas perguntas você consegue fazer? Depende, porque às vezes de uma pergunta vai te gerando, de um assunto, por exemplo, eu quero saber sobre 3 coisas. Mas um assunto eu tenho uma pergunta só. Mentira. Quando joga, já vai vindo outra. Vai vindo sobre o mesmo assunto, entendeu? Então, às vezes, a pessoa, né, no caso, meio que se perde dentro do jogo por minuto fechado por conta disso. Porque vai criando uma curiosidade sobre isso. Quando você vai ver, ainda tem mais milhares de perguntas para serem feitas. E aí acaba ali aquele tempo. Que loucura, porque é uma parada que eu realmente tinha muita curiosidade de saber em relação a tudo isso. Você está dizendo que dá para viver disso, mas você não vive disso. Não. Você está fazendo faculdade. Eu faço técnica de enfermagem. Furando os outros. E aí você... Vai parar nessa ou vai partir para outra faculdade? Não, eu vou fazer meu curso de instrumentadora cirúrgica. De ficar dando coisa pro médico, não é isso? Isso. Eu não sou tão idiota. Cara, eu sempre pergunto para todo mundo quem é teu ídolo. Quem é teu ídolo? Aquela ídolo. pessoa que você olha e você fala assim, caralho. Pode ser do esporte, pode ser... Quem é teu ídolo? Famoso? Não, teu ídolo. Que você olha e você fala assim... Minha inspiração de vida? Quem Minha mãe. Do caralho. Minha mãe. A nutricionista que veio aqui, né? Ela falou que era o pai dela e começou a chorar. Falou, eu vou fazer chorar. Ela falou que era o pai dela. Eu também não tá chorando, então não posso falar muita coisa. Mas é a tua mãe? Com certeza. Nossa Senhora, com toda a certeza do mundo. Mas por quê? Cara, porque pra mim, a minha mãe, ela não é só um exemplo de mãe. Ela é um exemplo de mãe, de mulher, de avó, de esposa, de tudo. De tudo. Assim, pela minha história mesmo de vida, eu vejo... Porque ela não é sua mãe biológica, né? Não. Eu vejo, assim, a garra que ela tem
é pelo outro. Porque, às vezes, a gente briga muito sobre isso. Porque eu vejo a minha mãe se matando de trabalhar a vida inteira, se matando por tudo. Mas não é pra ela. É pra mim e pro meu filho. Tipo, ai, Érica, sei lá, meu sonho... Se ela tem um sonho de ter um carro e eu tenho um sonho de ter uma casa, ela não vai correr atrás de ter um carro. Ela vai te dar a casa. Ela vai correr atrás de me dar a casa. Tipo, é uma coisa que eu brigo com ela, porque eu acho que, assim, ela tem que pensar, sim, em mim, no Arthur. Ok, são as pessoas que ela mais ama nessa vida. E não só são as pessoas que ela mais ama. Eu só tenho a minha mãe e o meu filho. Você não tem irmão? Tenho. Mas ele mora distante. Ontem eu falei com a minha mãe, eu falei, mãe, sabia que às vezes eu esqueço que eu tenho irmão? A gente não se fala, a gente não... Tipo assim, se eu mandar mensagem, ele vai me responder, vai me ajudar, se eu precisar de alguma coisa e vice-versa. Mas é um irmão distante, sabe? Não tá presente na minha vida. E aí a minha mãe só tem a mim e o meu filho. E o meu filho só tem a minha e a minha mãe. Bom, ele tem o pai dele, tem a família do pai dele? Tem, ok. Mas são um tipo de pessoas que só iriam ajudar se você fosse pedir ajuda. Não seriam o tipo de pessoas que iriam até a ele perguntar, você está precisando de ajuda? Porque tem essa diferença de você poder contar com uma pessoa quando você estiver na merda, ou você poder contar com uma pessoa porque você está sempre com a pessoa ali, em todos os momentos. Sim. E a minha mãe é esse tipo de gente. Assim, a minha mãe, eu falo que ela tem um coração tão puro, que ela tinha que tomar até cuidado com isso. Porque as pessoas se aproximam muito, não de uma forma negativa, mas, por exemplo, às vezes só procura quando tá na merda. Entendeu? Quando tá, tipo, com a vida boa, não tá nem aí. Mas quando tá na merda, aí lembra. E isso magoa muito ela, eu vejo isso. Vejo isso muito nela. Então, assim, eu vivo hoje em dia pelo meu filho e pela minha mãe. Antes de eu ter o meu filho, era tudo pela minha mãe. Tipo, sempre foi agarrada com ela. Muito. Eu sempre pensei, por exemplo, meu futuro, eu sou muito preocupada. E hoje em dia eu sou em dobro em relação ao meu futuro. Mas eu sempre pensei em querer que a minha mãe tenha uma vida tranquila, sem dor de cabeça. Tipo, meu sonho é minha mãe não precisar mais trabalhar e eu dar a vida dela que ela precisa, ponto. Se eu pudesse, tipo assim, mãe, só faz o que você mais ama, fica com o Arthur. Pronto. Eu ia estar feita... Vai ser a vez da minha vida que eu vou falar assim, cara, atingi o meu objetivo. Meu objetivo não é ter o melhor carro, não é ter a melhor casa, não é dar roupa de marca para o meu filho, dar o melhor para o meu filho de material, dizendo nada disso. É simplesmente dar uma vida tranquila para minha mãe, tipo. E ela também é uma pessoa que ela não necessita do melhor, do maior, do mais caro, nada disso. Assim, o amor que ela recebe, que ela tem, é o suficiente. Só que eu digo da vida, tipo, de tranquilidade, de não ter uma dor de cabeça, de ter uma conta para pagar, de ter uma coisa para pagar, nada disso. É dela, tipo, poder dormir em paz e acordar em paz. Tranquilidade. Exatamente. É o que você vai correr atrás por ela e Com pelo certeza. Arthur. Com certeza. É isso que você botou como objetivo na sua vida, então. Com certeza. Desde antes de ter o Arthur, era minha mãe. Agora é Arthur e minha mãe. Isso é o que eu falo. Isso é maneiro pra caralho. Tem gente que hoje em dia não pensa assim na família e tal. Cara, a gente tá com 1h40, né, Paulo? 1h43. Caralho, errei por 3. A gente tá com 1h40. Daqui a 10 anos o Arthur vai estar vendo esse vídeo. Ele vai estar com 14. Se eu não errei a conta do que você falou que ele tem 4. Isso, ele faz 5 em junho. Ele faz 5 em junho. O que você quer que o Arthur esteja vendo daqui a 10 anos nesse vídeo? O que você imagina pra ele? Tipo, caralho, eu falei isso em 2023. Estamos em 2033 e aconteceu. Faz aí a tua profecia. Calma aí, vamos lá. O que eu quero que ele... Ou eu sou muito burro, ou o nego nunca entende quando eu faço essa pergunta. Sim, Daqui a 10 você se enrola anos. um pouco quando faz Daqui a essa 10 pergunta. anos. Sim. Daqui a 10 anos. Sim. Deixa um vídeo gravado pro Arthur. O que você deseja pro Arthur daqui a 10 anos? Tá. O que eu desejo? Vou Pra falar... ele e pra sua mãe, então. Não vou falar o que eu desejo. Eu vou falar o que eu espero que esteja acontecendo. Uhum. Eu espero que daqui a 10 anos ele esteja tendo uma vida da forma que ele merece, que, graças a Deus, meu filho é uma criança incrível, com a minha mãe tranquila, com a vida tranquila, que ele esteja estudando, sendo uma criança educada, respeitando o próximo, respeitando sempre o mais velho. Eu espero que ele continue sendo essa criança amorosa,
fazendo a escolinha, né? Se ele ainda tiver vontade, sendo já um jogadorzinho, que ele é louco por futebol. E que a minha mãe esteja tranquila também, sem trabalhar, do jeito que ela se mata para trabalhar, feliz, saudável, cuidando dessa pressão alta que ela tem e me aturando muito ainda. Puta. Falando que eu sou dramática, isso e aquilo, mas me amando. E o que você deseja pra você daqui a 10 anos? Eu desejo viver o que eu tenho muita vontade de viver. Disso tudo que eu falei, né, em relação ao meu filho e à minha mãe. E eu tenho uma vontade muito grande, que eu não sei se eu consigo realizar em 10 anos. Caralho. Porque é uma coisa bem coisa. Uma coisa bem coisa. Bem coisado o negócio. Eu quero conseguir abrir uma casa para recrutar pessoas de rua. Só que eu não quero ter uma casa só simplesmente para botar essas pessoas, assim como eu também quero botar animais. Mas eu quero uma casa como se fosse uma oficina, onde desse a oportunidade das pessoas de rua... Eu acredito que cada um tem um dom, né? Independente de quem for. Conseguir encontrar o seu dom ali. Ter uma oportunidade de botar para fora, por exemplo. Existem muitas pessoas de rua que têm o dom de cantar, têm o dom de escrever. O seu Jorge era mendigo. Então eu quero, na verdade, poder ser essa porta para essas pessoas, sabe? Tanto para fome, né? Tipo, passa fome, vai ser um local onde vai acolher, mas não somente vai acolher, vai dar uma oportunidade daquela pessoa se externar, entendeu? Sim. Tipo, voltar para o mercado de trabalho, voltar a ter uma vida digna, isso que você está querendo dizer. De ter um trabalho, ter uma oportunidade de voltar, de começar a vida de novo. Sim, mas assim, conseguir se conectar com o que gosta. Entendeu? Tipo... Oficinas, essas coisas assim. Esse tipo de coisa que eu tenho muita vontade de fazer. Eu tenho muita vontade de ter uma empresa minha. Isso aí eu vou ter. E a relação da minha mãe mesmo, do meu filho, Não, achei maneiro você falar isso, porque você foi muito objetiva falando. Porque tiveram pessoas que eu fiz essa pergunta que virou e falou assim, não, porque eu tenho que pensar que eu sou rica, né? Eu disse, Paulo, eu sou pobre, mas eu tenho que pensar que eu sou rica, porque aí eu vou ser rica. Ficou aí, Paulo, assim, né? Foda. Exatamente. É porque isso é autoafirmação, gente. Existem pessoas que trabalham muito com isso na cabeça, né? De falar assim, eu não vou ser, eu sou. Você tem que pensar no agora. É muita autoafirmação. Pra gente fechar a pergunta que não quer calar, é a pergunta que o Paulo quer fazer. O que tem que fazer pra não ter medo de macumba? Eu, né? Sou eu que quero, né? Sou eu. O que tem que ser feito para não ter medo de macumba? Vem comigo no meu terreiro que eu te mostro. Essa daí eu vou ficar te devendo. Eu preciso dessa dica da videoaula pra chegar lá, entendeu? Porque, cara, é sério. Porra. O que você vai fazer pra não ter medo de macumba? Eu tenho medo daqueles pratos que ficam na esquina. Quando você passar por eles, você só fala assim, licença. Eu atravesso a rua, eu não passo nem perto. Eu tinha um amigo meu que roubava o dinheiro da farofa. Não tem uma macumba que bota um dinheiro na farofa? Eu conheci um moleque que roubava a moeda da farofa. Vai ficar sem a mão. Tá rico, filho da puta. Cadê a macumba mais próxima? Tadinho. Ô, Paulo, você ainda vai gravar um podcast do Jorge contando como é que vai ser, como é que foi, na verdade, a visita dele no meu centro. Não, mas ele vai, pô. Ele vai. Escreve o que eu tô te falando. falando. Pode ter certeza, ele vai. E você vai junto. Não, ele vai. Alguém tem que gravar a minha presença lá. Né? Cara, Ai, meu Deus do céu. mas é sério, pra não ter medo de macumba, não tem o que fazer, só não ter medo. Cara, é porque... Por exemplo, se alguém chegasse pra mim e perguntasse como que faz... Se eu perguntasse pra alguém, como é que faz pra não ter medo de barata? Independente de tudo que a pessoa fosse falar, eu ia continuar com medo da barata. Até eu enfrentar a barata. É. Então, eu acredito que nossos medos, independente do que for, principalmente isso, é conhecendo, é vendo, ou então respeitando de longe. Assim, tenho medo, não quero ouvir, não quero saber. Sou eu. É isso. Mas, às vezes, nem é medo que você tem. É cagaço. É pavor. É cagaço. É porque, pô, já me chamaram pra cada... Pô, vamos lá no cemitério. Pra quê? Não, isso aí eu não vou, não. Ah, tá vendo? Não, mas aí não é questão de medo, porque eu tenho muita curiosidade de, tipo assim,
Tem uma gira dentro de um cemitério. Eu tenho muita curiosidade, que eu já vi no TikTok. Galera, é por hoje é só, tá bom. Não, mas sério que... Mas pra quê, cara? Por causa da energia que puxa do ambiente, do local e tudo mais. Mas não... É porque eu também não sei que tipo de casa, na verdade. Você já foi em alguma casa? Algum terreiro? Eu? É. Já foi. Então, às vezes ele pode ter criado um trauma devido àquela casa que ele foi. A forma que foi. Como é que foi, não Paulo? sei. Fala aí, vai. Deu medinho? Um pouco. É, voltou lá? Não, Tô deu medo pra caralho mesmo. Ela fez o ia. Fez, porra. Porra. Mas essa porra aí, ó, né? Tu tava rindo? A história que eu contei lá, que eu fui lá na casa da Jab Jab, lá na caixa prego lá, pô, foi essa porra aí na cozinha. Minha alma tá lá no canto até agora, tenho certeza. Certeza absoluta. Quando mandou essa risada aí, trancou, filho. É ruim Não, demais. mas é muito Não, de eu boa lá, eu falo brincando. É, A minha casa é muito de boa. Ela, por exemplo, ela era evangélica, né, amiga? Você? Ela veio diretamente da igreja e foi pra lá. Ela não foi criada igual a mim dentro da religião. Então, assim, eu nunca tive medo. Então, eu não sei como é ter medo de porque macumba. você começou nessa parada, né? Sim, eu, tipo, sempre tive muita admiração. Desde da vez que eu vi na rua e não vi, tipo... Foi assim, eu tava andando, assim, no meu condomínio. Aí eu olhei, assim, bem pra encruzilhada mesmo. Que na porta do meu condomínio tem uma encruzilhada. Eu vi uma... Eu ia me mudar. Eu ia sair pela outra porta. Pô, se tiver uma macumba lá na porta do condomínio que eu moro, eu vou falar que é pra mim. Fudeu, eu vou pagar alguém pra tirar aquela porra de lá que eu não boto a mão nem fudendo. É só pedir licença. Eu chego nem perto. Se tem uma macumba, tô falando. Se botar uma macumba na porta da minha casa, eu fico trancado em casa, até a macumba sair de lá. Tá rindo, cara. Tu vai brincando. Porra, tu não, Paulo. Com certeza. Então pronto. Porra. A gente também não é assim tão coisa não. Ah, mas é melhor fazer isso do que ser essas pessoas que pega, quebra, Rola, né? joga, sei lá, fica zombando. Rouba moeda. Ah, roubar às vezes tá ali porque precisa mais do que entidade. Eu tenho uma irmã de santo que ela fala: porra, eu adoro fumar cigarro. A pessoa bota aí o cigarro. Ai, cara, aí é brabo, porra. Aí... É sério, ela fala: o santo vai descer pra fumar o cigarro? Não vai. Então eu vou, peço licença, agradeço, ofereço a ele e fumo meu cigarrinho e vida que segue. Ué, essa pessoa vomita no canudo, irmão. Essa pessoa já desistiu da vida. Eu gosto de beber lá, eu vou lá pegar a cidra cerezé lá pra mim. Vou Já lá... pegou o uísque? Eu também. não. Não, você não. Ah, tá. Caralho, eu tava muito louco, eu não lembro. Essa foi, eu não peguei nada, não. Não foi eu, não, vai se fuder. Pô, já peguei. Caralho, aí é foda. Porra. Pegou a bebida? Já pegou uísque? Direto. Direto. Juro pra você. Direto. Eu até falava com ela, falava, cara, tu é maluca. Ela, meu amigo, tudo meu amigo. Não vai beber mesmo? Tu acha que ele vai ficar bolado comigo? Falei, não sei. Mas é igual aquela piada, aquele vídeo do Leandro Hassum, que ele fala que se ele tem o poder que Iemanjá tem, recebe os tipos de presente, barco baleado, pente ruim, não sei o que. Se ele fala que se ele tem o poder que Iemanjá tem, ele acabava com a vida da pessoa, dar uns presentes merda daquele. Porque no ano novo, eu tô lá na praia, tem uns barcos maneiros, o cara gasta um dinheiro. Agora tem uns que, meu irmão, fala, cara, o pensamento é esse mesmo, se eu tenho o poder que Iemanjá tem, eu recebo isso aí. Acaba com a vida da pessoa. Pô, acaba com a vida da pessoa. Mas, cara, brincadeiras à parte, foi muito maneiro gravar com você, porque foi a primeira pessoa que a gente trouxe aqui pra falar de religião. A gente já falou de religião com o Fon, né? Que o Fon é macumbeiro, você conhece o Fon. E a gente conversou um pouco com o Fon no final. Mas a gente tinha uma meta aqui, que a gente quer trazer uma pessoa de cada religião. Sim. E a gente conseguiu hoje trazer você. A gente quer trazer alguém para falar da comunidade judaica, para falar do judaísmo, alguém para falar do evangelho. Né? Vou trazer um padre, não o do balão, mas trazer um padre. A gente quer trazer alguém aqui. E foi muito esclarecedor, porque uma coisa eu vou te falar. Podcast, ele é o novo rádio. E as pessoas escutam isso a hora que elas querem, botam para ouvir, enfim. E eu tenho certeza que muita coisa que você falou aqui, você vai abrir a mente de muita gente, como abriu da minha. Eu não vou lá, mas abriu a minha mente. Ele vai. Não vou. Abriu a minha mente. Qual o seu nome todo mesmo? Nenhum. Nenhum. Então, assim,
Foi maneiro pra caramba gravar com você. Apesar da gente trabalhar junto, a gente não deixou aqui onde a gente trabalha, que é muito importante também. Mas, de verdade, obrigado. Volte sempre que você quiser voltar aqui pra falar sobre esse assunto ou falar outros assuntos. Traz o Arthur. Eu vou trazer. Ele vai adorar isso aqui. Você vai ter que ter paciência. Traz o Arthur pra gente gravar aqui pra falar com o Arthur sobre Flamengo, sobre futebol. E eu vou fazer uma pergunta pro Arthur que eu já vou deixar aqui agora pra você botar na cabeça dele que ele tem que me responder. Pra que aquela porra daquela escova de cabelo na mão, brother? Você leva essa pergunta pra ele? Eu faço isso todo dia pra ele. Bota esse podcast pra ele ver só um pouquinho. Vai deixar. Arthur, por que você usa uma escova de cabelo pra cima e pra baixo? Teu cabelo não adianta nem pentear com aquela escova, cara. O cabelo dele é igual ao do Davi Luiz, mano. E ele anda com uma porra de uma escova de cabelo laranja. Laranja neon ainda. É? Que isso? Se ainda pendurasse no cabelo, beleza, é estilo. Mas fica com aquela porra pro lado e pro outro, brother. Antigamente era um cadastro que ele botava na cabeça. Tô falando. Canudo. Eu falei, canudo. Cada época do ano é alguma coisa. Mas sério, foi maneiro pra caramba gravar com você. Também gostei. Gostou de gravar comigo? Gostei. Foi legal? Foi muito bom. Vai divulgar para suas amigas assistirem? Com certeza. Né? Você já se certeza. inscreveu no canal? Já. Eu vi. Eu sei. Já que ela se inscreveu ontem no canal. Não, Quando- eu tive que lembrar a Tá minha valendo, senha, pô, tá? tá valendo. Eu Aí, não viu? lembrava a minha senha. Eu tive que lembrar eu tive que restaurar a minha conta, na verdade, porque eu não lembrava a minha Pra senha. botar. Tá E qual vendo? é a senha? Selminha. Lá O vem a- resto você descobre. É, então tá bom. Ah, tá, já entendi. Então, galera, é isso. Foi maneiro pra caramba conversar com ela aqui. Já falei no início, curte, comenta, compartilha, se inscreve no sininho, faz o que tiver pra fazer, ajuda a gente no canal. E se você quiser tirar o visto pros Estados Unidos, clica aqui embaixo, que a gente tem uma assessoria nova que tá apoiando a gente aqui no canal, que vai ajudar a levar você pros Estados Unidos pra você conhecer o Mickey. Você quer conhecer o Mickey? Com toda certeza. Quem não quer conhecer o Mickey, né? O Mickey é uma parada especial. Vamos fazer um acordo? Vamos. Eu faço um acordo maneiro contigo. Se calma você aí. tirar o visto, eu vou lá ver o teu Mickey lá, vou lá no centro. Jura? Minha palavra é uma só. E aí, ó, agora tem que ir. Tá bom, então. Vai ter que ir. Tu vai comigo, porque tu Eu vai não gravar. prometi nada. Quem prometeu foi você. Galera, é isso. Valeu, Paulo. Obrigado mais uma vez. Valeu. Obrigado você por ter vindo aqui. De nada. Obrigado você por estar aqui esperando a gente. Quem te deixou com sede foi o Paulo. Aí tu resolve teus problemas com o Paulo. Até agora sem. Valeu, galera. Fui. Valeu.